Então, muito boa noite a todos. Meu nome é Francisco Teixeira, faço parte da página Biologia Factos e hoje connosco temos aqui Ricardo Brandão, que é o coordenador do CERVAS, que, para quem não sabe, é o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens. E hoje, nesta que é a nossa segunda palestra destas jornadas da biodiversidade, o tema será Resgate Cidadão de Animais Selvagens, o que fazer? E com isto temos aqui presentes, nada mais, nada menos, Ricardo Brandão. Força. Então, muito boa noite, obrigado pelo convite e eu vou começar então por compartilhar já a tela. Então, o CERVAS é um centro de recuperação de animais selvagens, é um dos vários que existem em Portugal e está localizado em Gouveia, na Serra da Estrela, e tem como objetivo receber, tratar e devolver à natureza animais selvagens que estão debilitados, feridos, crias, enfim, diversas situações das quais eu irei falar durante a palestra e, acima de tudo, queria também que as pessoas percebessem como é que funciona o processo de recolha, encaminhamento, tratamento, libertação e também todas as ações que são desenvolvidas em paralelo e que conhecessem o melhor possível também os problemas que afetam estes animais e que se traduzem em causas de ingresso em centros de recuperação. Para começar, queria apresentar também o CERVAS e o modo de funcionamento deste centro. É uma estrutura que foi construída em 2004 pelo Parque Natural da Serra da Estrela. Depois, dadas as dificuldades iniciais derivadas da gestão direta realizada pelo ICNF, que é o dono da estrutura, era na altura e ainda é agora, mas com muito pouco investimento financeiro na altura, praticamente nenhum, foi necessário criar um modelo de gestão eficaz, ou pelo menos mais eficaz do que havia, e envolveu-se a Associação Aldeia, uma ONG de Trás-os-Montes, que tem sede em Vimioso, e que desde 2009, com uma parceria criada nessa altura com a ANA Aeroportos Portugal, no âmbito da iniciativa Business and Biodiversity, começou a gerir este centro em simultâneo com outro no Algarve, o RIAS, que suponho que vocês também conhecerão. Em ambos os casos, trabalhamos de perto com municípios, com diferentes parceiros e, por essa razão, também aqui criamos uma parceria já mais tarde com o município de Gouveia, por ser também o local onde estamos implantados e é talvez neste momento a segunda parceria em termos financeiros mais importante e este juntar de parceiros que nos apoiam financeiramente foi permitindo também termos uma equipa profissional cada vez mais estável, absorvendo sempre e de forma muito importante estagiários, investigadores, voluntários que aumentam a nossa equipa. Recentemente, juntou-se também ao leque de apoios o Fundo Ambiental, desde 2019, que é possível aos centros de recuperação candidatarem-se a apoios do Fundo Ambiental e, finalmente, então, o Estado acaba por conseguir financiar este tipo de centros. No caso do CERVAS e do RIAS, a propriedade dos espaços continua a ser do Estado, mas, como já perceberam, o modelo de gestão é feito por uma ONG. Queria acrescentar também a REN, que desde 2017 nos está a apoiar para trabalhos na área de educação ambiental. E depois, dentro da área de recepção de animais e também a área de trabalho onde estamos mais ativos, que é a região centro, temos desenvolvido um leque de parcerias que vão desde entidades como associações, coletividades, juntas de freguesia, até vários municípios, para além do que eu referi, de Gouveia. Temos atualmente parcerias com Fones de Algodes, Sabugal e depois também com empresas de animação, empresas de turismo, que nos ajudam a estender um bocadinho também a nossa mensagem e dão mais impacto à nossa atividade. Obviamente, depois também temos parcerias que se traduzem em apoios em géneros, materiais, alimentação para animais, uma rede de parcerias com cada vez mais elementos e que está, obviamente, sempre a crescer e que é cada vez mais essencial para o trabalho do centro. Para além daqueles apoios que eu referi inicialmente que permitem ter uma equipa profissional, há depois esta rede que permite ter um impacto cada vez maior e principalmente na área de educação ambiental. Isso é importante e eu referirei no final também como é que desenvolvemos a estratégia a esse nível. Para começar, em relação à ANA, também é importante as pessoas perceberem como é que se está a traduzir este apoio, não é simplesmente um apoio financeiro, nós tentamos também envolver-nos no trabalho da própria empresa, estamos presentes dentro do possível naquilo que são as suas instalações, atualmente está uma exposição itinerante a percorrer os aeroportos, que está atualmente em Faro, depois de ter estado no Porto e em Lisboa, com o objetivo de divulgar a biodiversidade de Portugal. Há uma exposição sobre rapinas noturnas de Portugal, depois também uma exposição de fotojornalismo sobre o trabalho do CERVAS e também é uma forma da ANA comunicar e explicar o apoio que está a dar para que as pessoas também percebam de que forma é que a empresa se está a comprometer com a conservação da vida selvagem.
Por vezes surge a pergunta, porquê a ANA? Será que tem a ver com o aeroporto? Será que não? Na verdade, é algo muito anterior à discussão que se está a ter em relação ao aeroporto. Nós estamos totalmente contra o aeroporto naqueles moldes, naquele local, mas a ANA iniciou em 2009 uma parceria, neste caso com a Associação Aldeia, com o objetivo de capacitar os centros de recuperação que eu já referi, o Servas e o Rias, com mais meios financeiros, e é isso que tem conseguido, e agradecemos muito este apoio, que é muito importante para o nosso trabalho. Em relação aos espaços que gerimos, e fica também o convite para quem quiser conhecer-nos fisicamente, vir cá conhecer os nossos espaços, temos dois sob nossa gestão. O de cima é o hospital, propriamente dito, o Servas, propriamente dito, que fica dentro do Parque Natural da Serra da Estrela, a poucos quilómetros do centro de Gouveia, mas numa zona natural, já dentro dos limites do parque, e é uma estrutura que tem uma área clínica, esta casinha de madeira que está aqui, depois tem áreas de limpezas, áreas de lavagem de material, áreas de biotério, sala de necrópsias e depois uma série de salas de recuperação. Câmaras de recuperação, câmaras de muda, túnel de voo, tudo já na parte alta, mais afastada da zona mais perturbada, e é um ambiente tranquilo para a recuperação de espécies selvagens. Talvez as únicas ameaças e problemas que temos derivadas do facto de estarmos num sítio um pouco isolado são os incêndios. Tivemos já 4 a afetar aqui a área do centro, mas fora isso, que já não é pouco, acaba por ser uma área boa para trabalhar neste contexto da recuperação. Só que limita-nos um pouco na parte de comunicação e na parte de interação com o público. Daí que, desde 2018, numa parceria com o município de Gouveia, estamos a usar a Casa da Torre, este edifício classificado da cidade de Gouveia, que para nós, o seu interior, é utilizado no âmbito da educação ambiental. Temos várias exposições sobre o nosso trabalho, essencialmente à base de material biológico relacionado com as espécies que ocorrem na região e, obviamente, ao qual temos acesso derivado do facto de trabalharmos com estas espécies, e depois também temos uma parte da exposição dedicada à área protegida. Esta casa era a delegação do Parque Natural da Serra da Estrela, até 2014, creio, e tentamos dar continuidade a essa utilização, embora agora sob nossa gestão e em parceria com o município. Portanto, estas duas vertentes, recepção, tratamento, trabalho mais clínico, são cumpridas no Servas, e depois a parte de comunicação e também com maior acessibilidade por estar dentro da cidade, no centro da cidade, é a Casa da Torre. Na internet podem nos conhecer através do nosso blog e também páginas no Facebook e no Instagram. Quem ainda não nos segue pode ir seguindo e assim ficar a conhecer também as nossas atividades, eventos, parcerias que vamos desenvolvendo, e depois também as libertações, devoluções à natureza, que acabam por ser a imagem de marca de centros como o nosso. É para isso que estamos cá, embora nós tentemos usar as libertações, acima de tudo, como uma ferramenta para chegar às pessoas. E eu vou já explicar porque é que o fazemos assim. Em relação à rede, o Servas é apenas um de vários centros, cada um com o seu modelo de gestão. No nosso caso, sendo gerido como ONG, temos algumas semelhanças com os centros que são geridos pela Quercus. A Quercus tem 3 centros, em Castelo Branco, em Monte Junto e em Santo André, e depois há também um outro centro em Évora, cuja gestão é da LPN. Portanto, são estes 3 centros que trabalham mais com espécies terrestres, que são geridos por ONGs, acrescentando-se depois o CRAM Ecomar, com uma gestão partilhada entre a Sociedade Portuguesa para a Vida Selvagem e a Universidade de Aveiro. Mas esse centro tem características diferentes, é especializado em animais marinhos. Depois há centros que são geridos por entidades ligadas a municípios, nomeadamente o Parque Biológico de Gaia e o Centro de Monsanto, em Lisboa, e há ainda um centro com caráter universitário, muito virado para a investigação, na área da veterinária principalmente, que é o Centro da UTAD. Este centro depois tem relação com o mais recente da rede, que foi um centro criado em Torre de Moncorvo, que será, creio eu, o último a entrar para a rede de centros de recuperação. Depois, acrescento só o Centro de Recuperação do Parque Nacional da Peneda Gerês, que é o único que é gerido diretamente pelo ICNF, neste momento. Em termos de impacto na rede e de responsabilidade na rede, a Associação Aldeia recebe cerca de 25% do total de animais, muitos mais no Rias do que no Servas, derivado também de uma casuística muito ligada ao meio aquático, gaivotas, patos, que são grupos com os quais não temos que lidar em centros de recuperação mais do interior do país. Em relação à quantidade de animais, o Servas recebe cerca de 600 animais por ano, é mais ou menos esse o número atual, com uma tendência de ainda ter algum crescimento, principalmente devido a algumas áreas geográficas, como por exemplo Coimbra, que continua com tendências de crescimento bastante evidentes, ao passo que Guarda e Viseu, que são os distritos mais próximos ao centro, poderão já ter chegado a um número mais ou menos estabilizado. Normalmente este tipo de aumento de ingressos não tem a ver com um aumento de problemas ou de causas que trazem para cá os animais, mas sim uma maior informação
que as pessoas têm e que vai sendo também fruto de algum trabalho de divulgação que se vai fazendo. As pessoas cada vez mais sabem que não devem levar os animais para casa e indo de encontro também ao tema da palestra, creio que essa é a mensagem principal. Ninguém deve tentar fazer recuperação de animais selvagens em sua casa, deve entregá-los de imediato às equipas do CEPNA, da GNR, equipas da PSP e também às áreas protegidas, que depois fazem chegar os animais a centros como os Servas. Tentamos dar também importância ao trabalho com animais mortos. Obviamente que a maior parte dos animais que recebemos são vivos, mas depois temos também diferentes linhas de trabalho que envolvem o estudo e o aproveitamento de cadáveres de animais de espécies selvagens. Trabalhamos principalmente com aves, cerca de 80% e em alguns anos até um pouco mais são aves. Não é uma questão de opção nossa, é uma questão acima de tudo de haver outros grupos, pelo menos daqueles cuja percepção pública é mais positiva. É mais normal uma pessoa fazer um esforço por entregar uma coruja que encontrou atropelada do que fazer o mesmo com uma cobra ou uma salamandra. Precisariam da mesma ajuda, mas não é tão comum haver esse tipo de situações. Há às vezes uma percepção mais negativa em relação ao grupo dos répteis e também em certa medida dos anfíbios. É algo que tem que mudar, nós temos que continuar a insistir na mensagem de que todas estas espécies selvagens merecem o mesmo tipo de atenção. Obviamente que depois há estatutos de conservação que fazem com que tenhamos que direcionar os recursos e os esforços provavelmente mais para aquelas que têm mais necessidade, por serem mais vulneráveis, terem estatutos de conservação mais ameaçados, mas em termos de o que fazer, as pessoas devem entregar qualquer espécie selvagem protegida para ir para um centro de recuperação. E, por vezes, isto também indo um pouco de encontro ao tema da palestra, há dificuldades e claramente o sistema ainda não é perfeito. Há zonas do país onde a resposta das autoridades ainda não é perfeita. Nós trabalhamos mais de perto com as equipas dos distritos que eu referi no interior, Viseu e Guarda, e aí não temos nada a apontar. As entregas são feitas no próprio dia. Qualquer pessoa que entregue um animal às equipas do CEPNA e da PSP, a vinda dos animais é praticamente imediata. Chega a haver dias em que há 2 viagens, quando no verão há um grande número de ingressos, e depois, nos distritos mais perto do litoral, Aveiro, Coimbra e Leiria, o sistema já não é tão eficiente. Os animais são entregues no polo de recepção do Choupal, em Coimbra, que é um polo que está sob gestão do ICNF, e só há 2 viagens semanais a partir desse centro para Gouveia, ou seja, as equipas das autoridades que eu referi entregam ao ICNF os animais no Choupal e depois, 2 vezes por semana, os animais vêm para o Servas. Ou seja, há aqui algo a melhorar em termos de frequência e rapidez para também haver maior sucesso na recuperação dos animais que são originários dessa região. Em geral, tudo começa nas mãos de alguém que encontra um animal e, como eu dizia há pouco, aquilo que não se deve fazer é o que esta imagem ilustra. Tentar recuperar num espaço em nossa casa, por exemplo, uma ave de rapina como esta águia calçada, além de ser ilegal, é importante focar isto, não é permitido termos em casa animais selvagens de espécies protegidas, mesmo que seja com boas intenções, e este senhor, por exemplo, tinha boa intenção de recuperar esta ave e depois libertá-la, começou a perceber que não estava a conseguir quando a ave começou a ficar mais debilitada, já o estava quando ele a encontrou. Era uma ave que tinha sintomas de uma doença, que é a tricomoníase, uma doença parasitária, que afeta principalmente columbiformes, pombos e rolas, mas também passeriformes e depois predadores, ou seja, rapinas predadoras dessas aves acabam por sofrer também com essa doença. O senhor não tinha noção disso, obviamente, e até sentia um papo inchado e duro nesta águia, que ao fim e ao cabo era o acumular de uma massa caseosa provocada por esta doença, que impede que os animais deglutam normalmente, ou seja, até podia haver vontade de se alimentar, o que nem é muito comum numa águia calçada. São aves que tendem a demorar bastante a começar a comer de forma independente, num centro de recuperação, talvez devido ao seu comportamento ornitófago, têm que caçar, têm que matar aves, e nós geralmente não vamos dar aves vivas num centro de recuperação, muito menos na fase inicial da recuperação, e por isso demora um bocadinho a começar a comer de forma independente. E era isso um pouco que estava a acontecer também ali, e por isso é que o senhor, quando percebeu que o animal estava a ficar muito debilitado, decidiu encontrar uma solução e encaminhá-lo. Em alguns casos corre bem, porque o animal ainda vem a tempo, noutros casos não corre, por isso geralmente a mensagem que temos que passar, ou seja, de uma forma geral, a mensagem que temos que passar é que a entrega deve ser imediata. Há animais que toleram mais uma eventual demora, há outros que toleram menos. O estado do animal também pode variar. O animal pode ser encontrado em boa condição física ou pode ser encontrado já num estado de debilidade e de caquexia e, portanto, a celeridade é essencial. Também há causas de ingresso, como por exemplo pode ser a eletrocução, em que as lesões são mais fáceis de tratar se forem atacadas, entre aspas, desde o início.
muito cedo, depois do acidente. Se forem tratadas 2, 3 dias ou até mais depois de uma eletrocução, já o prognóstico é muito mais reservado e há muito mais consequências paralelas para além da simples queimadura, como pode ser, por exemplo, a invasão por larvas de mosca, enfim, diferentes situações colaterais, mas que se tornam mais graves até do que a situação inicial. Depois há outros acidentes que podem acontecer. Este senhor, sem querer, ao colocar esta águia calçada numa instalação destas, poderia provocar novas lesões, nomeadamente ao nível das penas, porque ela iria voar contra a rede que vemos ali à direita e iria partir, dobrar, sujar penas. Podia também magoar-se na zona da cera, no bico, ao lançar-se violentamente contra essa rede. Portanto, há aqui vários acidentes que podem acontecer. E um frequente que acontece é quando as pessoas encontram o animal e o colocam logo numa gaiola, como nesta imagem, em que está aqui colocado um juvenil de bútio-vespeiro, Pernis apivorus. É uma espécie pouco conhecida por parte das pessoas, não é? A maior parte das pessoas não irá nunca identificar um bútio-vespeiro corretamente, mas pronto, à partida percebem que é uma ave de rapina, mas não têm a noção de que uma gaiola será realmente um ambiente estressante, porque o animal irá ver o exterior, por isso estará constantemente em stress, pode prender as garras nas barras da parte inferior, pode partir as penas ao fazer com que elas se metam entre as grades ou quando se lança contra as grades, por isso o ideal é mesmo uma caixa de cartão. Às vezes as pessoas ficam um pouco surpreendidas por não ser necessário nada muito complexo, mas uma caixa de cartão é fácil de encontrar em qualquer sítio, em qualquer loja, supermercado ou em casa, e fazer uns buraquinhos na caixa para entrar ar antes de colocar lá o animal e depois colocá-lo lá e não fazer mais nada. Não dar comida, muito importante também, não dar água, por muito boa intenção que uma pessoa tenha, e incrivelmente é o instinto mais imediato é dar comida. Nós encontramos uma pessoa na rua atropelada e não vamos dar-lhe comida, mas a um animal, o normal é as pessoas terem tendência para dar comida. E isso pode não ser necessário e pode levar a um stress adicional e raramente as pessoas têm em casa ou à mão a comida adequada para aquela espécie. Pois a água também é um problema, porque facilmente se provoca um falso trajeto da água, que pode ir parar ao sistema respiratório, pode-se encharcar os pulmões de uma ave com uma simples injeção de água dentro da boca, e há muitos animais que nem sequer necessitam de uma grande quantidade de água. Por exemplo, andorinhões, é muito frequente nesta altura as pessoas encontrarem andorinhões e há sempre a tendência de dar água. É raro o telefonema que é feito antes de se dar água. As pessoas telefonam a dizer que já deram água, e que já deram comida, e que já têm o animal há algum tempo e pronto. O normal é a gente tentar logo desincentivar esses comportamentos, explicando porquê, dizer às pessoas para simplesmente colocar o animal numa caixa e entregar. E não há mais nada a fazer. Ainda que possa parecer um pouco cruel deixar o animal numa caixa e não dar comida nem água, temos que explicar às pessoas que é mesmo assim que o processista tem que processar-se, porque ninguém vai ter nem a experiência, em muitos casos, para alimentar esses animais, nem a comida adequada. E assim, em princípio, conseguimos convencer todas as pessoas. O mais complicado é quando já o animal está há vários dias e já recebeu tudo e mais alguma coisa e raramente é aquilo que devia ter recebido. Mas pronto, temos que continuar a passar esta mensagem. Quando os animais chegam às nossas mãos, e como eu dizia, isso acontece geralmente através das autoridades, nós temos que obter o máximo possível de informação sobre o caso. Isso passa por preencher uma ficha ou receber a ficha que já vem preenchida pelas autoridades. No caso do CERN, principalmente, as fichas vêm quase sempre bem preenchidas. Em relação às outras autoridades, ainda há aqui um processo que tem que evoluir. O importante para nós é conhecer melhor a situação, o local, as condições, se o animal foi encontrado perto de uma estrada, se foi encontrado ao lado de uma linha elétrica, se foi encontrado dentro de água ou perto de um ponto de água, isso num abutre, como o que está aqui na mesa, um grifo, é importante porque ainda há dias recebemos um juvenil de grifo, o primeiro deste ano, dentro de uma albufeira, no Sabugal. E nesta altura, sendo um caso com um juvenil, é mais ou menos normal porque são animais inexperientes, têm acidentes e podem cair dentro de um rio ou de uma barragem. Se é um adulto, já é muito improvável que isso seja por acidente, de inexperiência. Quase sempre é porque o animal procurou água, procurou beber e isso pode ser um indício de um caso de envenenamento. Portanto, aqui é importante a gente também fazer logo uma identificação da espécie, aliada a uma determinação da idade e em conjunto com aquela história que nos é contada, com a informação que vem na ficha, podemos logo suspeitar da causa de ingresso. Obviamente que a seguir é feito um exame físico, sempre possível usar exames complementares que ajudem no diagnóstico, mas o mais importante de tudo é recolher a informação que as pessoas que encontraram o animal e depois a entidade a quem foi entregue nos pode transmitir. Isso pode fazer a diferença com uma intervenção imediata.
Há épocas do ano em que, por vezes, é mais complicado essa recolha de informação ser feita de forma mais completa, porque há mais entregas, há mais trabalhos, as próprias equipas estão envolvidas em mais coisas, incêndios e não só. Portanto, às vezes não é fácil conseguir essa paciência e essa tranquilidade para recolher toda a informação, mas o ideal é que isso aconteça. Quando refiro que há épocas do ano mais complicadas, refiro, por exemplo, o que estão aqui a ver em julho, ser o mês com mais casos. Este ano está novamente a acontecer a mesma coisa, são cerca de 200 animais só num mês. Isso deve-se ao facto de, neste mês, se reunirem várias causas de ingresso, nomeadamente as quedas de ninho, que já em junho acontecem, mas depois em julho continuam, e acrescenta-se a essa o facto de haver animais já em migração, também o facto de haver animais juvenis já no campo, já a explorar os territórios, e como são mais inexperientes, também têm mais acidentes. Portanto, há aqui uma junção de várias causas, à qual se acrescenta o facto de haver mais pessoas no campo, mais pessoas em viagem, pessoas em férias, e também, assim, há mais possibilidade das pessoas encontrarem estes animais. Quem quer vir conhecer o nosso trabalho, quem quer vir ajudar-nos a fazer voluntariado, é o mês ideal. Normalmente as pessoas contactam-nos para virem entre junho e setembro. Nós tentamos sugerir esse período também por isto, por causa da casuística, e também sabendo que as pessoas nesse período estarão mais disponíveis, nomeadamente os estudantes universitários. Por isso fica aqui essa nota, e sei que geralmente surge essa questão, por isso antecipo-me já, e digo que nesta altura é uma boa época para virem ajudar o Servas e outros centros de recuperação. Obviamente todos precisam de ajuda. Há depois uns que têm mais abertura para receber voluntariado. Nós temos é que gerir a escala, não é? Não ter muitos num determinado período e depois não ter nenhuns noutro. É o único esforço que tentamos fazer em conjunto com as pessoas que nos contactam, é gerir ali o calendário. Okay? E depois as pessoas podem fazer todo tipo de tarefas, independentemente da sua área de formação. E as tarefas, como já devem imaginar, são muito de manutenção do centro, limpezas, higiene, preparação da alimentação, não tanto de contacto com os animais. Para nós é essencial que as pessoas percebam que quando se trabalha num centro de recuperação, o que menos queremos é contactar com os animais. Fazemos-lo na medida do necessário, mas só para procedimentos de que o animal necessite, nomeadamente clínicos, para alimentação, seja forçada ou seja na distribuição do alimento, muitas vezes tem que haver essa interação, pelo menos nas fases iniciais. Já no exterior, já não tanto, e aí sim a nossa relação com os animais, que já estão em fase de treino, fase de socialização, aprendizagem, treino de caça, já é reduzido ao mínimo. Usamos depois as câmaras de videovigilância e pouco mais. Em relação à origem geográfica, já referi um bocadinho a esta questão e sentimos que a tendência de crescimento no total de ingressos que ainda ocorre deriva principalmente desta curva aqui de origem em Coimbra, onde por ser uma área de densidade populacional humana maior, há também maior número de casos, mais probabilidade das pessoas encontrarem animais, essencialmente urbanos. E isto justifica-se principalmente com espécies como é o caso dos andorinhões. Temos tido um ingresso exponencial ano após ano. Em relação a causas de ingresso, começo aqui pela queda do ninho. No caso de uma coruja das torres, pode nem ser bem uma queda, há muitos casos de remoção do ninho, é talvez das espécies em que isso acontece mais, por ser uma rapina noturna que nidifica em meio urbano, em casas, sótãos, torres. Às vezes há algum desconforto em relação a isso, e há pessoas que não querem mesmo ter lá corujas porque fazem muito barulho, cheiram muito mal, às vezes há mitos e crenças também que não ajudam nada a uma percepção mais positiva. E depois também há casos em que as casas estão a ser reabilitadas, há intervenções de obras e aí é praticamente incompatível a existência do ninho com o timing e o calendário da obra. Nós tentamos sempre atrasar ao máximo as decisões que são necessárias e tentar esperar que as crias saiam do ninho e depois fechar o buraco é a primeira tentativa que fazemos. Sugerimos isto às pessoas, explicamos a importância desta espécie, que comem muitos ratos, que são aliados dos agricultores, que são realmente importantes nas cadeias alimentares, mas se nos dizem que está lá o empreiteiro já a fazer a obra e que já mandou abaixo metade da parede, não há hipótese mesmo de manter lá o ninho. Os animais são recolhidos e, não sendo casos clínicos, geralmente estes casos de remoção, nós também não queremos que eles passem a ser. Daí, reforço aquela questão que disse há bocado, contacto mínimo, a partir do momento em que um juvenil, uma cria, neste caso, está já a comer de forma independente, seja sozinho ou quando está em grupo, passa de imediato para uma instalação exterior, onde já está um ninho artificial à espera deles, e esse ninho fica depois em contacto visual com o resto da instalação, onde há outros indivíduos de várias idades, alguns são irrecuperáveis, que nós mantemos no centro e funcionam como família de acolhimento, pais e mães adotivos, e depois também os outros que estejam em processo de recuperação, já em conjunto com os irrecuperáveis, na instalação, já funcionam também como elemento de socialização, treino e de aprendizagem, que é essencial para que, na ausência dos pais, estes animais jovens tenham ali uma referência mais próxima possível daquela que teriam tido na natureza. Não é a mesma coisa, mas
é o melhor que se consegue num centro de recuperação. As quedas do ninho são uma causa que está sempre em crescimento também. Novamente reforço que é por causa dos andarilhões, mas não só. Há alguns anos em que representam quase metade dos ingressos, e podíamos pensar sempre que são casos que nem deviam vir para o centro, não é? Como estes de remoções de ninho, normalmente não deveriam, mas obviamente que o contexto às vezes não permite que seja de outra forma. Às vezes há casos com espécies em que os animais são recolhidos muito próximo dos ninhos, quando estão no chão, por exemplo, com melros, pardais, verdelhões, pintacilgos. Acontece muito esse tipo de situações em que as pessoas basicamente o que fazem é raptar os filhos aos pais. Não estão propriamente a recolher animais que precisam de ajuda, estão claramente a tirar do local animais que estavam a ser educados e ensinados pelos pais, mas já no chão, fora do ninho. E há espécies em que isso é perfeitamente normal, é assim que acontece. Aí entra um elemento complicado de gerir, que é a questão da eventual predação, por exemplo, por gatos, porque quando nós dizemos a uma pessoa que deve deixar o juvenil que está a saltitar no meio de um parque urbano, ou num quintal, ou num jardim, e que ele deve ficar lá, para os pais os continuarem a alimentar, a resposta que temos é de que há gatos e que os gatos vão apanhar o animal. Obviamente que sabemos que sim, que isso é uma situação urbana bastante problemática e os gatos serão claramente um dos principais problemas de conservação de algumas aves urbanas, mas tentamos sempre que as pessoas façam esse exercício, de pensar o que é o risco maior, é ser apanhado por um gato ou se é vir para um centro de recuperação já numa idade em que já nem sequer vai tolerar a alimentação feita à pinça, não é? Que nós iremos fazer, a alimentação forçada desses juvenis pode já ser impossível a partir de uma certa idade, teríamos sempre que forçar, abrindo o bico, introduzindo alimento, e em algumas espécies isso é sinal de stress e pode ser fatal, e obviamente que temos que pesar isso tudo. Como mensagem geral, dizemos, vamos tentar primeiro a solução mais natural, que é deixar o animal no local, ou pelo menos num sítio próximo, mais sossegado, mais tranquilo, onde o animal possa vocalizar, chamar os pais e continuar assim a sua vida, que era o que nunca devia ter sido interrompida, porque às vezes a recolha é feita por pessoas que, na melhor das intenções, são apenas excessivamente preocupadas e podem, em alguns casos, ser desconhecedoras da biologia de alguns destes animais. E refiro àqueles que disse há pouco, os melros e os pardilhões e os pardais, porque são as chamadas mais frequentes que temos para estes casos. Já no caso dos andorinhões, isso é importante fazer essa diferença, aí sim, os animais que são encontrados no chão têm que ser recolhidos, e nomeadamente juvenis, caídos do ninho, aí não vai haver nenhum processo de alimentação dos pais no chão. Esses animais têm mesmo que ir para um centro de recuperação e têm que ser alimentados à mão com insetos. Portanto, há aqui diferenças e isso traduz também numa necessidade que é, quando nos contactam, nós temos de tentar perceber a espécie. Às vezes não é fácil, as pessoas às vezes fazem-nos descrições que depois, quando vamos a ver o animal, não coincide muito, mas normalmente pela época, pelo contexto, pelo sítio e a descrição de algumas características físicas dos animais, conseguimos chegar lá, dando depois as instruções necessárias. Pelo menos quando somos contactados diretamente. No caso das autoridades, sentimos que não há tanto esta demora nesse contacto, nessa discussão. Muitas vezes é simplesmente, ok, aceitar, receber e encaminhar. Menos mal, se for assim. Há alguns casos em que pode acontecer uma espécie mais comum, como por exemplo um pardal, ser encarada como algo menos importante. E isso também acontece, às vezes, as pessoas relatam-nos isso, quando tentam entregar um pardal à PSP ou à GNR, às vezes sentem que se não for uma pessoa da equipa de ambiente, pode não haver assim uma receptividade adequada à situação. Portanto, temos essa noção, pedimos paciência às pessoas, pedimos que compreendam que às vezes um agente que está de serviço não tem ainda a informação necessária e pedimos sempre que contactem com a equipa do CEPNE, no caso da GNR, ou a BRIPA, que são as Brigadas de Ambiente, no caso da PSP. Pois, cabe-nos a nós fazer estes trabalhos de recuperação e, como dizia há bocadinho, toda a evolução dentro do espaço do centro é feita literalmente de costas voltadas para eles. Não é? O máximo que temos que fazer quando entramos em instalações exteriores é garantir a higiene, mudança de recipientes, introdução de algum tipo de elemento de enriquecimento e pouco mais. Ou então, quando temos que capturar algum animal. Obviamente que aí estaremos a perturbar os outros, mas aí não há grande hipótese de evitar. Tentamos depois ter o aliado que é o uso das câmaras de videovigilância. Em algumas épocas do ano, basicamente nem conseguimos, por carga de trabalho que não permite a atenção a estes detalhes, mas é necessário ter as câmaras para que se surja alguma situação
tem que ser acompanhada ou estudada, temos as imagens disponíveis. Obviamente não vamos estar ali a ver tudo o que acontece dentro das aulas, só para algum estudo mais específico, ou quando acontece algum tipo de situação que queiramos perceber melhor, seja a colocação de crias num ninho e perceber depois a interação, seja algum acidente que ocorreu e queremos perceber como é que ele aconteceu, um animal que é encontrado morto e queremos perceber também se houve ali alguma luta, algum tipo de acidente que podíamos ter evitado, e essa é talvez a principal importância das câmaras de filmar, é percebermos melhor o que acontece para corrigir eventuais erros ou então aprender com aquilo que os animais nos vão ensinando. É curioso que, por exemplo, nas corujas do mato, percebemos logo no início da utilização de câmaras de videovigilância, em 2009, que é muito rápida a aceitação das crias por parte de animais adultos e recuperáveis que temos nas instalações. Eles alimentam as crias como se fossem suas. E parece haver um instinto que faz com que isso aconteça imediatamente, que é algo surpreendente numa espécie que na natureza é extremamente territorial. E uma coruja do mato que invade o território de um casal mais agressivo pode ser eliminada. Em cativeiro, não havendo aqui a limitação do alimento, nós não podemos nunca deixar que haja comida a menos, principalmente se há um grupo grande dentro de uma destas instalações, parece haver aqui um outro tipo de comportamento mais social, mais de interação, e a tempo as crias estão a aprender a caçar e estão a observar estes comportamentos, o que é algo importante para a sua sobrevivência quando forem libertados. As câmaras de videovigilância serão sempre muito mais eficazes do que a observação direta, embora esta é aquela que nos permite também, na abordagem à instalação, antes de entrarmos, podemos saber o que é que está a passar lá dentro e a decisão de entrada é feita geralmente depois de uma primeira observação numa pequena janela. O nosso centro é assim que funciona. Passando para os mamíferos, são bastante mais complicados de recuperar do que a maior parte das aves, quando são crias, não só por terem requisitos um bocado diferentes, e nós temos mais experiência com aves também, é um facto, mas por outro lado são animais que tendem a habituar-se mais rapidamente e de forma mais irreversível a humanos. E principalmente se são ingressos numa fase muito inicial da sua vida, numa fase de impregnação, de imprinting, pode condicionar totalmente a vida do animal um contacto excessivo com humanos. E portanto tudo aquilo que referi antes torna-se mais importante ainda com mamíferos, reduzir ao mínimo o contacto. E depois, criar estímulos o mais naturais possível, o mais cedo que conseguirmos. Por exemplo, um animal que, teoricamente, ainda devesse estar a ser amamentado e ser alimentado com leite, cada 3 horas, incluindo à noite, vamos tentar evitar isso, começando a introduzir alimento mais difícil, alimentos sólidos, variados, para podermos perceber o que é que o animal também prefere, antes daquilo que seria a idade ideal para isso. Isto para ir abreviando etapas e reduzir o contacto connosco. Depois, quando introduzimos alimentos sólidos, tentar não optar por alimento demasiado fácil, como são estes patês. Isto serve numa fase inicial, mas depois devemos tentar introduzir, por exemplo, carne, fruta, diferentes cereais, dependendo, obviamente, do tipo de espécie. Aqui estamos perante uma criadourice. Nós tentamos logo introduzir alguma carne, alguma fruta, e eles geralmente aceitam. O patê é fácil, mas não queremos que eles se habituem demasiado. E o patê, neste caso, é comida de gato, comida comercial. Mesmo dentro dos patês, há uns mais fáceis do que outros, há uns mais moles, outros mais duros, e vamos tentar sempre acrescentar o máximo possível de dificuldade ao processo para obrigar uma evolução mais rápida. É um bocado esta a lógica em geral. Mas, em alguns casos, não há hipótese, não há como contornar a necessidade de alimentar crias com leite. Leites o mais adaptados possível àquelas espécies. Há leites mais generalistas que servem um pouco para tudo, depois há outros que são mais específicos. Um truque é tentar que seja sempre a mesma pessoa a fazê-lo. É mais fácil que se reduzam os estímulos e pelo menos o animal vai se habituar só a um cheiro daquela pessoa, se possível com a mesma roupa de trabalho, tentar reduzir ao mínimo os estímulos. Se são muitos animais ao mesmo tempo, aí pode ser necessário ter uma segunda pessoa para a refeição ser mais rápida, é apenas por essa razão. É o que acontece aqui com estes esquilos, nesta imagem de baixo. Neste tipo de situações, pode ser mais fácil recuperar vários do que só um, por aquela questão que eu disse, da habituação, e também porque uns vão estimulando os outros. E há sempre, naquele momento em que colocamos outras opções de alimento além do leite, há sempre um que é mais curioso, que é mais rápido a perceber que aquilo se pode comer, e esse vai ensinar os outros. Por isso, tentar agrupar diferentes animais que venham, ou, se tivermos a sorte, já ser um grupo formado desde o início, é obviamente um caso mais fácil de resolver. Algum cuidado na amamentação, os biberões, com, obviamente, a adaptação do tamanho da tetina ao tamanho da boca dos animais são a opção mais óbvia e seria a mais fácil, mas há algumas espécies, como é o caso das lontras, que são muito sôfregas a mamar e a beber, e por vezes pode ser necessário usar uma seringa de forma a que nós controlemos melhor a quantidade e a velocidade
da mamada. Portanto, é preciso ir ganhando alguma experiência até com erros que se façam anteriormente, e erros que já fizemos com outras foi acontecer casos de pneumonia por aspiração, por elas aspirarem leite com o qual se engasgaram, e portanto há que ir corrigindo em função também dessa aprendizagem que vamos fazendo, ou o que vamos lendo de outros sítios, de outros casos, ou o que vamos relatando ou ouvindo de outros colegas. É importante haver essa interação. Em relação às dificuldades mais comuns, geralmente tendem a ver com a biologia dos animais, e há casos muito fáceis, como a das corujas do mato, que nós não temos que fazer praticamente nada. Se chegam corujas do mato ao centro, é garantido que não vamos ter que fazer nada para as recuperar, basta pôr ratos à frente, e uma coruja desta idade vai começar a comer de imediato. E se for para fora, ainda sem voar muito bem e tiver acesso a ratos vivos, vai ser das mais rápidas a conseguir apanhá-los. Isto demonstra, desde logo, uma relação muito forte com os ratos, não é? Temos que ter ratos nos centros de recuperação, é essencial. Mesmo na natureza, a relação destes picos de ingresso num centro como o nosso provavelmente tem a ver com anos de maior disponibilidade de ratos, e o sucesso reprodutor destes grupos dos estrigiformes tem muito a ver com isso, com a disponibilidade de ratos, mas não só com os estrigiformes. Por exemplo, aqui fica uma imagem de um conjunto de tartaranhões caçadores, aos quais também só demos ratos durante todo o processo de recuperação. Fica aqui um exemplo de como é importante e difícil ter este tipo de alimento, que é o ideal. Estes 4 indivíduos, durante cerca de 6 semanas, comeram 1.600 ratos. Nós só demos ratos a estes animais por ser uma espécie importante, por ser, na altura, uma situação em que já era um ingresso tardio e a migração desta espécie é muito precoce, e sabíamos que tínhamos de ser muito rápidos para conseguir libertar os animais a tempo da migração para a África, e portanto só demos do melhor que tínhamos. Tínhamos um estoque de ratos, obviamente, além da produção que envolvia ratos congelados, né? E gastamos praticamente tudo com estes animais, e obviamente que o sucesso e a rapidez do desenvolvimento deles e a evolução também depois do treino de caça, numa instalação exterior, teve muito a ver com esse tipo de alimentação. Mas fica esse número, é quase impossível garantir esse número de ratos a todos os animais, e portanto tem que se gerir depois em função do estatuto de conservação da espécie. O tartaranhão caçador, como eu referi há pouco, é uma espécie importante e em declínio, uma espécie mesmo bastante vulnerável, e é cada vez mais raro haver ingressos em centros de recuperação. Os andorinhões já são animais que dão muito mais trabalho, por isso, como comparação com o caso anterior das corujas, em que praticamente não temos que fazer nada, coloco aqui o caso dos andorinhões, em que temos que fazer praticamente tudo. Eles não comem sozinhos, é muito raro haver um andorinhão que consiga apanhar as larvas de insetos que nós damos como alimento. Eles têm que ser alimentados à mão. Fazemos sessões num ambiente como este que está aqui, em que os animais estão em caixas, retiramos um a um, e uma pessoa treinada vai alimentando os animais e colocando depois aqui em painéis, onde eles podem ficar agarrados momentaneamente, e depois voltam para a caixa, ficam em pequenos grupos, e é relativamente fácil de recuperá-los, mas dá muito trabalho. Há centros de recuperação em Espanha que têm mesmo unidades só para recuperar andorinhões durante a época de cria, dada a quantidade de animais que recebem. Nós, em simultâneo, temos já à volta de 20, 25, não muito mais. Tentamos ir gerindo isso dentro do possível, não é? Ir libertando o mais rapidamente conseguimos os que estão prontos, também para não acumular demasiados, mas é mais ou menos esse o número que estamos habituados a ter em simultâneo. Por ano, temos tido cerca de 100 a 120, este ano provavelmente irá superar esse número, porque ainda estamos em julho e já ultrapassou os 100. Mas isso é, como digo, uma tendência derivada do facto das pessoas saberem cada vez mais o que fazer com estes animais. Uma consequência que também estamos a ver é que eles chegam em melhor estado, e são cada vez menos os casos de animais que vêm já alimentados erradamente, e isso faz toda a diferença. Receber andorinhões acabados de cair, acabados de encontrar, é uma coisa. Receber andorinhões com menos de 20 gramas, raquéticos, magros, sujos, de terem sido alimentados com paté de gato, ou com farinha, ou outra coisa qualquer, é completamente diferente. O sucesso é totalmente diferente. Temos tido, por ano, normalmente este número de ingressos que eu referi, e a taxa de libertação anda ali à volta dos 75%, o que é mais do que a taxa geral, que é de cerca de 60%, o que significa que compensa investir também neste grupo, ainda que sejam de uma espécie relativamente comum. Sabemos que vão ser as situações mais frequentes nesta altura do ano, e é bom conseguirmos dar esta resposta positiva às pessoas, elas sentirem também que nós estamos a fazer o esforço para a recuperação. Agora, temos é que desincentivar a que as pessoas tentem recuperar em casa. Isto tem mesmo que ser para entregar imediatamente. Quando recebemos outros casos de aves mais complicadas, estou a falar de casos assim, em que os animais vêm sem penas, em que nem sequer sabemos exatamente que espécie é. Aqui sabíamos que eram pica-paus por causa da história,
da recolha ter sido feita no ambiente florestal, animais que saíram dentro de uma árvore. Tem aqui um sulco no crânio, na parte superior do crânio, que é o trajeto da língua, que os pica-paus têm, é uma estrutura anatómica que outras aves não têm, porque os pica-paus enrolam a língua à volta do crânio, dada a dimensão e a dureza da língua, não conseguem guardá-la na boca, por isso têm que fazer esse trajeto pelo crânio, daí aquele sulco, que é uma estrutura anatómica que identifica o grupo. Só passados 2 ou 3 dias depois do ingresso é que percebemos a espécie de pica-pau, quando começamos a ver umas pequenas penas a sair e também as vocalizações que faziam e a taxa de crescimento. Vou ali para pica-pau malhado grande, que é o tamanho intermédio dos 3 que temos em Portugal, e são relativamente fáceis de recuperar, porque uma vez que percebem que o que lhes estamos a dar, mesmo quando ainda têm os olhos fechados, são insetos, acabam por comer e são até bastante agressivos em relação à pinça com a qual pegamos nos insetos. Já, por exemplo, animais assim, crias de fringilídeos, por exemplo, chamarizes ou verdilhões, já são muito mais complicados porque, embora alguns peçam, e aí sim é relativamente fácil, normalmente temos que dar por seringa papas de crescimento, papas específicas para estes grupos, mas nem sempre eles são assim muito vigorosos. Enquanto são, temos que aproveitar essa janela de oportunidade, mas a partir do momento em que começam a ficar um bocadinho mais bico para forçar, são bicos muito curtos, grossos e nada fáceis de abrir, por isso o ideal é apanhá-los naquela fase, ou recebê-los naquela fase em que ainda pedem e não perder essa oportunidade. Okay? Isso passa por dar as refeições muito espaçadamente, uma frequência muito grande, mas vale dar pouca quantidade de cada vez, sempre que eles pedem, ir dando, do que estar a dar muita quantidade em poucas vezes. Porque depois pode acontecer que os animais comecem a não tolerar aquela quantidade e aí sim vão começar a ficar mais debilitados. Com as andorinhas, a mesma coisa, é completamente diferente recuperar andorinhas se compararmos com a recuperação de andorinhões. Elas são mais frágeis, mas por outro lado, uma aceitação de comida, acontece que têm uma aceitação de comida mais simples em termos de manipulação. Elas podem mesmo aceitar os tenébrios, que são as larvas de escaravelhos que nós damos, à pinça. Abrem o bico, nós podemos simplesmente aproximar, e isso faz com que as refeições sejam relativamente rápidas, pelo menos naqueles indivíduos em que acontece esse tipo de aceitação. Cada caso é um caso, eu não vou estar agora aqui a falar de mais, estes são alguns dos mais frequentes e também traduzem diferentes níveis de dificuldade. Em geral, as quedas de ninho têm uma percentagem de libertação bastante elevada, mas é como disse, com os andorinhões são bastante trabalhosos. Dão mesmo muito trabalho e é preciso ter pessoas. A nossa sorte é que no verão, que é quando acontece este tipo de ingressos, temos realmente muita gente a querer ajudar. Caso contrário, se fosse só com uma equipa contratada, era impossível ter sucesso. Passando agora para outra causa, que é o cativeiro ilegal. Temos, infelizmente, ainda situações de cativeiro ilegal de diferentes grupos de animais. Um dos que nos preocupa bastante na nossa região ainda é o cativeiro ilegal de cágados mediterrâneos, principalmente em zonas próximas aos rios que passam aqui na região, Mondego, Alva, Zézere. Há bastante contacto entre as pessoas e os rios, o que é bom à partida, mas depois isso traduz-se em alguns casos de recolha de cágados. Pode ser intencional, quando encontram algum acessível, ou acidental, por exemplo, durante a pesca, e levam esses cágados para casa. Isso é algo que não pode ser feito com nenhuma espécie e com os cágados mediterrâneos acontece bastante. Nós, sabendo isso, começamos a realizar algumas ações com escolas, num pequeno projeto chamado Os Cágados Vão à Escola, e aí começamos a deparar-nos com essa situação, mas essa foi sempre relativamente fácil de resolver, cada vez que eram convidados os miúdos a levar para a sala os cágados e tartarugas que tinham em casa, isto depois de obviamente explicarmos aos professores e aos pais os objetivos, que era que eles conhecessem e soubessem que tipo de situações é que tinham, que espécies é que tinham. Começamos a perceber que alguns casos eram de cativeiro ilegal de cágados mediterrâneos, a sugestão que era dada de entrega voluntária era bem aceita, não houve nenhuma recusa, os animais eram entregues, depois eram avaliados, mantidos em quarentena algum tempo e depois libertados, caso não houvesse nenhum problema clínico, e depois começamos a deparar-nos com a situação, obviamente que já estávamos à espera, de haver muitas tartarugas exóticas nas mãos das crianças, que em muitos casos eles nem sequer sabiam que espécie era, nem de origem geográfica, nem de riscos associados à sua posse, nem nada. Quando começamos a perceber que havia espécies exóticas proibidas, aí começamos a envolver também as autoridades neste processo, perceber em que locais é que elas estavam a ser adquiridas, e foi também possível detectar e atuar sobre algumas lojas que vendiam espécies que não podiam estar a vender. Portanto, houve aqui um objetivo inicial que depois se traduziu
em outras ações, já com objetivos complementares. Obviamente aqui num contexto em que as espécies exóticas podem ser um problema para as espécies autóctones, no caso dos cágados, quando há introdução das mesmas na natureza, por libertação intencional de animais que as pessoas tinham em aquários, ou por fuga, às vezes acontece também, e essa introdução de espécies exóticas na natureza sabemos perfeitamente que tem impactos a vários níveis, não só sobre espécies semelhantes, como é o caso dos cágados, mas muitas outras que vivem em ambientes aquáticos. Era essa a mensagem que tentávamos passar às pessoas e às crianças em particular, tendo estes momentos como oportunidades únicas para falar sobre esta problemática, quando eles iam libertar os cágados que alguns deles, né, colegas, tinham entregue voluntariamente, e era este happy ending, era este final feliz que gostávamos sempre que existisse, e aproveitando para outras mensagens paralelas, como aquelas que eu referi. Uma das consequências legais, obviamente que não é nosso objetivo estar a contribuir para que haja punição de ninguém, mas as lojas que vendiam espécies ilegais de tartarugas exóticas, obviamente que foi levantado um auto e tiveram que ficar a conhecer melhor a situação e ter mais cuidado no futuro. Este tipo de intervenção das autoridades é essencial porque estamos perante um crime, o cativeiro ilegal é um crime e quase sempre as autoridades atuam de forma independente, mas há alguns casos em que, pela complexidade dos processos de captura, às vezes até pela identificação das espécies, as autoridades podem pedir ajuda aos centros de recuperação. Isto aqui é uma situação na Guarda em que um particular tinha mais de 200 aves numa gaiola, sem divisões, e era muito difícil sequer capturar os animais e demorou cerca de 1 hora a capturar só espécies autóctones que depois foram encaminhados para o centro para serem avaliadas e depois libertadas, a maior parte delas. E obviamente que estas ações sentimos que ainda existem, mas que também há cada vez menos. Não creio que seja por menor atuação das autoridades, sinceramente não nos parece. Creio que há menos casos porque as pessoas também estão mais informadas de que não podem fazê-lo. E tirando casos em que há algum retorno económico, alguma atividade ilegal premeditada, a maior parte dos casos de desconhecimento tende a diminuir com o aumento de ações informativas e ações até pedagógicas também das autoridades. Por isso é um caminho que tem que continuar a ser feito para diminuir o impacto do cativeiro ilegal, que individualmente e para cada um dos animais que esteja em cativeiro é uma das causas mais complicadas de resolver. Este assessor juvenil tinha as penas cortadas à tesoura, intencionalmente, tanto das asas como da cauda, demorou 2 anos a ser recuperado, até chegar à plumagem que está aqui. Por vezes é possível recuperar mentalmente estes animais, esta espera pela muda natural é um tempo que nos permite ver a evolução e ver como é que estes animais realmente reagem a diferentes estímulos. Pode chegar um momento em que decidimos que está bem fisicamente, mas não está bem mentalmente, nem nunca irá ficar e terá que ficar em cativeiro, ou chega um momento em que decidimos libertá-lo por achar que ele evoluiu. Há casos de cativeiro completamente ridículos, como este, do andorinhão, em que alguém decidiu cortar, tal como alguém decidiu fazer ao Açor, neste caso, houve quem fizesse a um andorinhão as penas de voo. É pura ignorância, porque o andorinhão, principalmente no juvenil, nunca iria conseguir fugir, nem levantar voo, não necessitava que fosse mutilado como foi este, com um corte intencional. E, portanto, há muita desinformação que ainda é preciso combater. Às vezes, há aliados que podem ser decisivos também. A comunicação social, com uma notícia, pode contribuir para uma diminuição de uma problemática, e aconteceu isso há uns anos atrás, na zona de Santa Combadão, em que depois desta notícia sair, por causa de um milhafre preto que estava em cativeiro em casa de um senhor, e de se ter criado ali uma grande discussão à volta do caso, não necessariamente porque as pessoas concordassem com a ação, mas sim porque estavam escandalizadas com o facto de alguém ir pagar 20.000 € por ter um milhafre, e neste caso a notícia até era falsa, porque nunca nenhum juiz em Portugal aplicou esta coima para este tipo de crime, nem nunca irá aplicar, mas assusta as pessoas e, portanto, como consequência, na altura da notícia que saiu, tivemos muitas entregas voluntárias de animais que estavam em cativeiro ilegal. Portanto, sem querer, a comunicação social aqui contribuiu para uma redução do número de situações de cativeiro ilegal e, obviamente, até reduziu a probabilidade de haver mais pessoas a serem visitadas pelas autoridades, não é? Porque a entrega voluntária é aquilo que se pretende que aconteça, sabendo nós que em muitos casos os animais já estão ou muito mutilados ou alterados mentalmente, mas se a pessoa pelo menos percebeu que não pode ter e entrega ao animal, já houve aqui uma mudança de atitude que se espera que se traduza também em não ir buscar novamente outro animal ou não ficar com outro que encontre. Okay? Isso é bastante importante. Em termos técnicos, há um procedimento que se pode ter que fazer em casos de cativeiro ilegal em que só há o problema físico, só há a mutilação, por exemplo, de penas, numa ave de rapina. Há uma técnica que é o enxerto de penas, que é usada, por exemplo, nestes casos. Também é usada, noutros casos, em que os animais partam as penas durante o processo de recuperação e consiste em, basicamente, substituir as penas
que o animal tem partidas no corpo por penas novas, iguais, que nós temos guardados num banco de penas. Esse banco é mantido congelado, organizado, ao nível da espécie, idade e sexo, de forma a que, quando precisamos de um conjunto de penas, esse conjunto vai ser utilizado para substituir a plumagem do animal que a tem danificada para acelerar o processo de recuperação. As penas são coladas com um eixo de madeira, pode ser uma zaragatua de madeira, pode ser um pau de bambu, pau de espetadas, pode ser um raquis de menor diâmetro, e depois a colagem é feita com uma cola rápida, como por exemplo o equivalente a uma Supercola 3, ou uma colagem mais lenta, tipo araldite, quando é preciso mudar um conjunto grande de penas e possa ser necessário um ajuste da rotação comparativamente entre penas. Quando há alguma experiência já e todo o procedimento é rápido, a colagem mais rápida, com uma cola tipo Supercola 3, é o ideal. A cola não vai sair e o animal vai ficar com as penas o tempo todo até haver a muda natural. É isto que se pretende, é acelerar o processo de recuperação e depois o animal continua a muda naturalmente. Isto chama-se imping, em inglês, para quem tiver curiosidade, é uma técnica adaptada da falcoaria, já usada há muito tempo pelos falcoeiros, e é, obviamente, uma ferramenta que os centros de recuperação têm que usar, mesmo entre centros. Aconteceram já vários casos em que nós beneficiamos disso e também outros em que ajudamos outros centros. Este caso é de um animal que uns colegas nossos de Vila Real de Lutar tinham para libertar, um britânico juvenil, que tinha penas que necessitavam de ser mudadas, mas não é fácil arranjar penas de britânico. Nós também só tínhamos de um adulto congelado, fomos lá buscar este animal, retiramos o conjunto de penas e enviamos por correio. E eles depois usaram penas de um adulto, que é aquela que se conseguiu usar, e este animal pode ser libertado a tempo da migração, seguiu para a África, está aqui com um emissor GPS e fez a sua viagem normal, regressou, portanto, isto simplesmente acelerou o processo de libertação. Alguma pergunta? Eu nem tenho perguntado se há perguntas no bate-papo. Até agora está tudo bem. Ok. Em relação a outras causas, há diferentes acidentes mais ou menos naturais, por exemplo, animais que ficam em cativeiro acidental. Acontece, por exemplo, com aves de rapina noturnas que nidificam em edifícios, acontece bastante com o mocho galego. Esta imagem ilustra isso, um animal que entrou acidentalmente para uma chaminé e depois ficou lá preso, na lareira. Neste caso era uma lareira com porta e ficou lá preso e não conseguia sair. Essa situação que até seria fácil de resolver, num caso normal, complicou-se porque o animal ficou lá preso vários dias e além de ser um animal que sofreu de um caso de cativeiro acidental, era um animal que tinha ficado já sujo, com cinza, nada muito complicado de limpar. Se fosse uma sujidade com resina ou uma sujidade com petróleo, é sempre outro processo mais complexo, mas cinza geralmente não é muito complicado. Só que ficou tantos dias preso que acabou por ficar muito debilitado. E essa é outra causa também que acontece bastante, que é a debilidade. Esta imagem ilustra um bocadinho estas três causas. Destas, talvez a mais grave seja a debilidade. Os animais que entram muito magros têm que ser acompanhados muito de perto no início. A tendência pode ser começar logo a alimentá-los e pode não ser a melhor opção. Se a alimentação for a perfeita e em pequenas quantidades, espaçada, acompanhada com hidratação, tudo bem. Mas às pessoas, em casa, nós dizemos para não tentarem alimentar também por isto, porque às vezes há animais que estão tão magros em que uma alimentação que seja dada, mesmo que fosse a adequada, podia simplesmente estar a levar à morte do animal por o corpo não conseguir aceitar aquela comida. E podia ser necessário, no caso de caquécia, hidratar o animal antes de começar um processo de alimentação. Os casos de debilidade, de desnutrição, acontecem muito mais em juvenis do que em adultos. Por razões óbvias, é também um dos casos que agora acontece bastante. Nesta semana recebemos um tartaranhão caçador juvenil, ainda com as penas em crescimento, por isso não pode ter vindo muito longe do local onde nasceu, e estava em debilidade total, o animal com uma caquexia já muito avançado, não sobreviveu logo no dia seguinte, e aí provavelmente foi um caso em que o animal não conseguiu encontrar alimento, ou seja, uma situação mais ou menos natural. Há quem defenda que estes casos nem deviam ser recuperados, porque se estamos perante uma causa com origem natural, não devíamos estar a interferir. A seleção natural existe para isso mesmo. Há essa discussão, e houve durante muito tempo com os abutres, os gripos que eram encontrados debilitados. Os centros de recuperação, a nível ibérico, foram criticados pela comunidade científica que trabalhava com abutres por estarem a recuperar juvenis de grifo. Obviamente que há que perceber, caso a caso, como é que as coisas ocorrem, mas também temos que perceber que, por exemplo, no caso dos grifos, alguns anos atrás, havia uma disponibilidade de alimento
baixa. Depois foi-se conseguindo contornar o problema com a utilização de campos de alimentação de aves necrófagas, que repousa um bocadinho a quantidade de alimento que estes animais necessitam, mas fora isso não havia forma de conseguir aumentar a disponibilidade de comida, e por isso é que também provavelmente surgiam mais casos de animais debilitados. Isto tem que ser visto caso a caso. Agora, para um centro de recuperação, é muito complicado receber um animal debilitado e não investir na sua recuperação. Podemos fazê-lo para espécies não prioritárias, ou espécies que nem sequer deviam ser entregues num centro, como é o caso de uma espécie cinegética, mas para uma espécie selvagem prioritária, como é um abutre, não iríamos deixá-lo morrer só por causa de ser eventualmente um caso em que a seleção natural se deveria deixar atuar. Aqui um caso de sujidade de conspurcação mais avançada do que aquela da cinza que eu referi. Isto é um caso de uma cobra que tinha o corpo sujo com uma espécie de alcatrão. Nestes casos temos que perceber o melhor possível que tipo de sujidade é esta, para conseguir também depois encontrar a solução. Neste caso, este animal foi encaminhado pela Davina Falcão, de Cobras de Portugal, e este animal, pronto, vinha com uma informação boa do contexto em que ele foi encontrado, até foi em Lisboa que foi encontrado, só que depois a pessoa levou aqui para a região centro, e era relativamente fácil de limpar este tipo de alcatrão com aquele gel de tiranódulas, que acaba por ser um diluente que funciona bastante bem em algumas resinas, e portanto é necessário apenas algum tempo de limpeza, evitar diluentes muito químicos, isto em geral, porque se o fizermos, se tiver mesmo que ser, tem que ser feito em sessões muito curtas, para os animais não sofrerem consequências desse agente químico. Neste caso, a limpeza tem que ser apenas acompanhada de uma boa contenção, neste caso era uma cobra de ferradura, creio eu, e este animal foi depois libertado de imediato. Uma zona segura, diferente daquela onde tinha sido encontrada, porque ele estava dentro do edifício, uma zona urbana. Depois, casos de colisões. Existem vários tipos de colisões, as típicas de colisões contra janelas, em zonas urbanas, ou colisões, por exemplo, contra vedações em meios mais rurais. Acontece muito isso com esta espécie, o bufo real. O aspecto de uma situação destas é mais ou menos este. Um bufo real que geralmente voa abaixo no ato da caça, pode ficar assim, preso numa vedação de arame farpado. Não deveria haver a quantidade de arame farpado que há nos nossos campos. Esta vedação até estava legal, segundo as autoridades. Quando depois fomos libertar o animal, disseram-nos que esta vedação estava legal e licenciada, e o animal ficou lá preso. Há piores, há outros casos em que o arame farpado está a vários níveis, incluindo na parte de baixo, que também aí traz problemas para mamíferos. Mas neste caso, o animal foi removido de imediato pela equipa do CEPNA, depois de alertada pelo proprietário da exploração de gado, houve uma ação muito rápida, e isso fez com que o processo de recuperação fosse rápido. Já a imagem anterior é de um animal diferente, um indivíduo diferente, em que houve mesmo um rasgamento aqui do propatágio, que é este ligamento da parte anterior da asa, e foi necessário um processo mais longo. Este animal teve alguma sorte, porque quando este ligamento rasga, a cicatrização pode traduzir-se numa fibrose, em que há pouca elasticidade desse ligamento e uma asa nunca vai ficar igual à outra, depois de recuperada. Neste caso, em termos funcionais, até ficou, e depois foi uma questão de treinar, fazer fisioterapia, forçar o voo é essencial, porque muitas vezes, quando estão numa instalação exterior, e no caso de um bufo real, raramente podemos pô-lo em contacto com outros, não só porque não é muito normal, temos muitos bufos em simultâneo, em recuperação, e também porque não podemos pôr com outras espécies. Qualquer espécie que juntemos a um bufo real, em princípio será uma espécie que não estará lá no dia seguinte. O bufo real, em princípio, irá matá-la. Portanto, ter uma jaula de 30 metros só com um bufo real é algo que parece mal emprego, não é? Temos outros animais seguramente a necessitar da jaula, então temos que acelerar também o processo de recuperação. Isso pode passar por forçar o voo, estimular o voo, fazer sessões de treino dentro dessa instalação. Há outros tipos de treino que outros países usam, como o treino forçado nas técnicas de criança, que são técnicas adaptadas da falcoaria, em que se soltam os animais em ambiente aberto, mas eles estão amarrados com umas cordas, com umas cintas que lhes protegem os tarsos, mas são obrigados a voar em ambiente exterior, aumentando a distância de treino. E se nós não fazemos, houve já um estágio em que tentamos comparar a eficácia desse trabalho com o uso de instalações de grande dimensão e chegamos à conclusão que, para a nossa realidade, é mais eficaz usar instalações de voo. Este túnel de voo tem cerca de 30 metros e é eficaz para este tipo de treino de grandes abutres também, e é uma necessidade que temos, ter este tipo de instalações. Necessitaríamos era ter mais túneis de voo para não obrigar realmente a que, por causa de um bufo real ou de uma espécie prioritária, às vezes os outros fiquem à espera e demorem mais o seu processo de recuperação. Quando o processo de recuperação é curto,
Temos que então tentar soltar os animais, se possível, no local onde eles foram encontrados, e isso é particularmente importante em casos de adultos, que sejam territoriais, em que aquele território seja deles, porque sabemos também que há muito rapidamente uma substituição, ou seja, um indivíduo do casal, mesmo em espécies que normalmente aparelham para a vida inteira, se ele desaparece, é muito normal que o outro elemento do casal aceite outros indivíduos que possam aparecer no território. Este bufo real, por exemplo, foi encontrado na Guarda, dentro do Parque Natural da Serra da Estrela, numa zona rochosa, que ainda que tenha ameaças, como por exemplo o Parque Eólico e as vedações, uma grande área de vedação, onde seguramente outros bufos reais já terão ficado presos e outros ficarão no futuro, continua aí essa ameaça, mas sabemos que é um território de bufo real e, portanto, libertamos o animal rapidamente no mesmo local. Tentamos não perder tempo e foi feita a libertação aqui com os padrinhos que ajudaram à recuperação. Noutros casos, decidimos libertar em sítios diferentes. Pode ser por várias razões, pode ser por uma questão de gestão nossa, em espécies muito comuns temos que fazer essa gestão, não vamos libertar os andorinhões todos exatamente ao sítio onde eles foram encontrados, porque sabemos que eles vão todos migrar para a África. Portanto, não vamos fazer esta gestão assim às cegas, temos que gerir os recursos que temos e também usar o conhecimento da ecologia, da biologia e das populações, da sua distribuição. E também num aspecto importante que é a fenologia, ou seja, o calendário de ocorrência. Aqui temos uma coruja de naval que ser libertada em Salreu, esta reja, depois de ter vindo de Pinhel, entregue por uma pessoa de uma aldeia de Pinhel que a apanhou junto à casa. Ela foi contra uma janela, não se conseguia levantar, foi um dos primeiros registros para o Distrito da Guarda, não há muito mais de 3 ou 4 registros, e foi na altura de migração. Esta espécie é invernante, em princípio não há casos de reprodução no nosso país que se conheçam oficialmente, e é uma espécie que vem para cá nos meses frios, basicamente. Ela foi encontrada em outubro, em Pinhel, teve um processo de recuperação que superou um mês, porque ela inicialmente não se conseguia sequer manter de pé, e portanto quando já estava o período em que ela estaria já nos seus territórios de invernado, e daí a necessidade de ir libertá-la a um local onde a espécie ocorre em maior abundância, neste caso em vez de ser em Pinhel, foi libertada nesta região, em Salreu. Portanto, esta gestão é importante e tem que ser feita caso a caso. Depois, outros casos de ingresso. Estes mais difíceis são os casos de traumas. A percentagem diminui bastante. Eu estou sempre a diminuir aqui a percentagem à medida que passo de causa para causa. E, por exemplo, os atropelamentos já não chegam aqui sequer aos 50%. Isto devido a fraturas múltiplas e principalmente situações de lesão neurológica. É muito comum os animais terem pancadas na cabeça, na coluna, que faz com que haja trauma cerebral, cerebelar, medular, e faz com que não se conseguem coordenar, ficando, por exemplo, deitados como esta coruja. Podem até conseguir alimentar-se, mesmo em decúbito ventral, ficando deitados de barriga para baixo, sem mover as patas, acontece muita parésia posterior, por exemplo, no mocho galego é muito comum, em atropelamentos, e eles conseguem comer sozinhos. É isso que, por vezes, surpreende a sua vontade de viver e de recuperar. Nós, sabendo isso também, tentamos aguentar ao máximo. É mais fácil decidir uma eutanásia, por exemplo, e é necessário fazê-lo em casos de multifraturas, fraturas em vários membros, fraturas expostas, aí é muito mais óbvio que não vamos conseguir recuperar o animal e podemos decidir uma eutanásia. Já em casos neurológicos é muito mais complicado. Temos sempre que esperar aquele sinalzinho de evolução, tentar trabalhar sobre ele, dar esperança e aguentá-lo vivo, terapia de suporte, até o animal começar a dar alguns sinais. Vai chegar um momento em que também sentimos que já não dá, mas tentamos prolongar ao máximo. Ainda que sintamos que por vezes o animal está em sofrimento, isso não há hipótese, né? Mas temos que criar aqui um equilíbrio. O que é aquele sofrimento em que ainda temos esperança que ele vai evoluir, ou quando é que é um sofrimento em que sentimos que não vale a pena prolongar, porque não está a haver evolução, não está a haver sinais de que a recuperação a nível neurológico esteja a acontecer. Casos de traumas também podem ser provocados, por exemplo, por tiro. É uma causa que hoje em dia praticamente nem se refere. Há uns anos atrás falava-se muito mais disto, associava-se sempre os animais com pacientes de recuperação a tiro, caça, atividade cinegética. Não podemos dizer que não ocorre, porque ocorre, e é óbvio que ocorrem mais quando abre a atividade cinegética. Nós já sabemos que vai abrir a caça à rola agora em agosto e vai ser de certeza a partir daí que vão entrar mais rapinas feridas a tiro. Até lá não entram, portanto é óbvio que há uma relação entre animais que entram abatidos a tiro e a abertura da atividade cinegética, mas é importante também percebermos que não são só os caçadores que disparam ilegalmente, por exemplo, aves de rapina, há também o setor da columbofilia, que também é um problema. Há pessoas que têm pombos e que também não toleram as perdas de pombos, por exemplo, para falcões peregrinos, ou águias calçadas, ou açores, mas há o setor da produção de frango do campo, que também não vê nestas rapinas predadoras, obviamente, um amigo, né? Tivemos casos
de um Açor, por exemplo, que entrou dentro de um pavilhão, e aí nem era produção de frango do campo em ambiente aberto, era um pavilhão, produção de galinhas, um Açor entrou e morreram mais de 500. E nem sequer foi por o Açor ter apanhado alguma, foi só o pânico gerado pela entrada do Açor e a acumulação de galinhas a um canto. E portanto isto acontece, e é óbvio que isto é uma perda enorme para um produtor, nós temos que compreender isso. E nesse caso, o produtor capturou o animal, entregou à GNR e só nos pediu para não libertar o animal perto. Foi a única coisa que pediu. E já lhe aconteceu uma segunda vez e fez a mesma coisa. Por isso, sabemos que não é. Estas pessoas têm uma razão, não é? Muitas vezes, para ter este desconforto e este ódio até a algumas aves predadoras. Há que tentar, dentro do possível, ir conciliando as coisas, e quando é alguém que nos diz que é um galinheiro que está a ser atacado, e é possível cobrir por cima esse galinheiro, nós sugerimos que isso seja feito. Tanto para uma ave de rapina, como para uma fuinha, uma gineta, a proteção de um galinheiro é essencial para reduzir estes conflitos. Mas ainda assim sabemos que há realmente estas situações. Os casos que depois se traduzem em perseguição devem ser perseguidos, devem ser criminalizados, as autoridades têm que estar atentas. Este é um caso, por exemplo, de uma águia de Bonelli, que tinha vários chumbos no corpo e na cabeça. Tinha a cabeça num estado de decomposição mais avançado, na altura tentou-se também estudar este cadáver ao nível da entomologia forense, perceber a data da morte, relacionar o dia da morte com eventuais dias de atividade de caça naquele local, por ser uma espécie importante, já há uns anos, e por ter, neste caso, até um ovo, era uma fêmea adulta. Não só caso foram eliminados 2 indivíduos, não é? Um futuro e um que estava vivo, e portanto este tipo de casos tem que ser realmente perseguido, assim como outros de crimes ambientais, mas no geral, no número de ingressos gerais, o tiro não representa uma grande quantidade de ingressos. Se virem aqui, temos 90 casos aqui neste gráfico, que se refere ao histórico do centro, ou seja, são poucos comparado com o atropelamento ou até, e principalmente, não é, os casos de quedas de ninho e outras situações mais ou menos naturais. Mas devemos sempre trabalhar com os caçadores, e esse setor é importante porque muitas vezes até estão receptivos a acolher-nos em eventos, em ações, e cada vez mais o setor está a tentar acompanhar a formação e a sensibilização. Também temos a sorte de cada vez haver menos caçadores, isso para quem não gosta de caça em geral, não é? Como é o nosso caso, obviamente que é uma boa notícia, haver menos caçadores no campo, mas interessa-nos mais, e será sempre melhor notícia que os que há estejam mais preocupados, informados e consciencializados. Essa será sempre a grande luta. Por último, em termos de causas de ingresso, ponho aqui a eletrocução, por último, pelo menos aqui nesta tabela, porque é realmente a pior em termos de sucesso. Se virem, é aquela que tem percentagens de recuperação abaixo de 20%, que é a eletrocução. Por aquelas causas que eu já referi antes, dificuldade de os animais chegarem em estado em que ainda seja possível tratar as lesões. Depois, como neste caso aqui, temos uma asa já completamente gangrenada, com larvas neste falcão peregrino, que teve que ser eutanasiado, porque esta pata também estava já inutilizada. Geralmente o percurso de uma eletrocução é, ao tocar no cabo, a asa é afetada e depois a corrente elétrica passa pelo corpo, saindo no membro contralateral, ou seja, no membro do outro lado do corpo. E então este é o ponto de saída, este é o ponto de entrada, e este seria mais ou menos o circuito clássico. Portanto, pode haver uma queimadura extensa como aqui, como pode haver assim uma ruborização, uma queimadura mais ligeira numa pata, numa asa. Pode haver casos mais aberrantes, como o caso deste bufo real, em que o ponto de saída foi a cabeça. Ele estava cheio de larvas, demorou-se horas a conseguir tirar todas as larvas, e ainda assim fizeram algum estrago, destruíram a cera, ficou esteticamente feio, mas obviamente o que interessava era recuperá-lo, não tanto a sua beleza, mas a sua funcionalidade. Depois, obviamente, casos mais explosivos em que há mesmo um rebentamento de um membro, como o caso desta cegonha, que estava toda hemorrágica, mas às vezes estas situações mais chocantes, não é? E quando há sangue envolvido, geralmente as pessoas têm mais noção de que há ali algo grave, pode não ser necessariamente assim, porque pode ser uma lesão fresca. E ao haver sangue, ao ser fresco, no caso de uma eletrocução, isso pode fazer toda a diferença. Esta imagem é um exemplo disso. É uma cegonha que foi encontrada em Gouveia, e até nem é muito comum haver cegonhas brancas aqui. Passam na migração, isto foi em março,
e é um período de alguma passagem de algumas cegonhas. Na Portugal chega mais cedo, mas em março parece haver um picozinho de passagens. E esta cegonha foi encontrada por crianças, professores, várias pessoas de um bairro próximo à escola que nos telefonaram, deram antes das 8 da manhã, estavam já vários telefonemas no telefone, toda a gente tinha encontrado a cegonha, toda a gente queria saber para onde é que podia ir a cegonha, porque geralmente é o CEPNA que recolhe, não é? Mas ali, dada a quantidade de informações, fomos diretamente ao local buscar e tivemos acesso a um animal eletrocutado com minutos após a eletrocução, porque ainda houve alguém que ouviu o barulho da eletrocução, da pequena explosão que se gerou, e fomos contactados de imediato. E é muito raro termos acesso a casos tão frescos. E o aspecto é este: um animal com um edema enorme, uma asa toda inchada da queimadura, mas muito fresco. E aí, por exemplo, funciona muito bem este tipo de tratamento, que num caso mais avançado já não será tão eficaz, que é a aplicação direta de aloe vera. É algo interessante para queimaduras. Nós temos sempre aloés disponíveis também para estes casos. O aloé tem um gel que tem muitas propriedades, não só baixa a temperatura do local, como tem logo propriedades cicatrizantes, tem uma ação imediata de recuperação dos tecidos queimados pela eletrocução e, portanto, é aplicado diretamente, é envolvido numa ligadura que fazemos com um penso e depois vamos trocando a folha, mantendo sempre o gel o mais fresco possível. E assim foi possível recuperar o animal em 3 semanas. Esta foi a última libertação que fizemos em 2020, antes do encerramento das escolas por causa da pandemia. Na altura até foi um bocado isso que ainda acelerou mais, porque queríamos dar este momento de felicidade a estas crianças, e o momento em que telefonamos ao professor dizer que o animal estava pronto, ele estava na sala, e ouvimos a alegria das crianças como se tivesse havido um golo num jogo de futebol da seleção. Aquilo foi mesmo um momento importante para eles, e todo este contexto acaba por ser aquilo que torna estes casos emblemáticos para nós, e foi a ajuda deles que foi decisiva, não é? Ou seja, não foi tanto a nossa ação, foi mais a rapidez da entrega, e é isso que gostamos sempre de extrapolar e de explicar, que é isso que é importante, é a rapidez da entrega. Outro caso interessante foi este, também mais ou menos nos mesmos moldes, mas aí houve interação entre 2 centros de recuperação, sempre em processo evolutivo. É uma águia pesqueira que foi encontrada na Ilha da Morraceira, há uns anos, na Figueira da Foz. Também foi observada a eletrocução pelas pessoas que a recolheram, mas o animal foi para o CRAM, em Quiaios, na altura ainda estava em Quiaios, creio eu, ou não, já estava no Ecomar, em Aveiro, mas porque ainda que eles tenham especialização e meios e conhecimentos para tratar este tipo de casos, não sendo uma ave marinha, o animal ia ser encaminhado para o Servas. Mas começou logo a ser tratado no local e quando chegou até nós já estava de facto também com os primeiros procedimentos em curso. Este animal tinha a particularidade de estar anilhado, era um macho com 19 anos, anilhado na Alemanha, tinha sido anilhado no ninho, e os alemães tinham também posto, os investigadores alemães tinham posto um emissor GPS e sabiam bem os movimentos desta ave. E ficaram logo também a saber que alguma coisa tinha acontecido. De imediato foi explicado o que era o acidente, e eles disseram-nos para sermos o mais rápidos possíveis a fazer a recuperação, porque a fêmea já estava no ninho e já havia juvenis, já havia jovens águias pesqueiras que mais cedo ou mais tarde iriam ocupar o lugar deste. Portanto, já não era suficiente o facto de ser a primeira águia pesqueira que tínhamos em recuperação no Servas, não tínhamos nenhuma experiência com a espécie, ser um adulto, muito difícil de manter, porque são muito estressados, nunca comeu sozinho, durante as 3 semanas que demorou o processo de recuperação, e ainda por cima eletrocutado, e ainda por cima com alguma visibilidade e pessoas a acelerarem-nos o processo. Por todas essas razões, tentamos ser o mais rápidos possível e, de facto, foi possível recuperá-lo em 3 semanas. Depois ele chegou à Alemanha, mas a notícia que nos deram foi de que já foi tarde, já o casal tinha sido recomposto, né? A fêmea tinha aceito o macho, e isso, o macho jovem, isso revela-nos também como é rápida esta substituição. Portanto, aquilo que é uma história de sucesso para um indivíduo, em termos de reintegração na natureza, pode não ser em termos de importância desse indivíduo na população a que pertence. E é importante termos esta noção, e por essa razão também temos que ser sempre o mais rápidos possível nos processos de recuperação, para conseguir sucesso eficaz e sucesso efetivo. Não um sucesso aparente, pode ser simplesmente libertar o animal de novo. Mas, ainda assim, ter uma notícia, como tivemos passado uns meses, já de novo em Portugal, já de novo após a migração para a vinda para cá no inverno, de um observador de aves e fotógrafo, que é o António Gonçalves, que fotografou a ave, conseguiu ler a anilha e enviou essa informação. Na altura acho que até colocou no eBird, e só depois é que ficou a perceber a história, que ele não sabia, e este animal estava já em plena atividade, novamente nos locais que frequentava antes, a pescar, e o problema que este animal também veio depois a revelar foi que esse local começou a ser também mais conhecido, mais visitado, mais vigiado, e neste momento aquele local, além do problema de eletrocução que tem para a águia pesqueira, tem outro problema mais grave ainda,
felizmente há uma associação que é a Mil Voz, que começou a alertar para o problema que afeta essa e outras aves, não só de rapina, não só aves aquáticas, um pouco de tudo, aves que sofrem com o problema das proteções com rede de aquaculturas. E depois houve também um caso de uma águia de Bonelli marcada pelos José Jambas, no Nordeste Transmontano, que veio depois de ser encontrada, estava a ser seguida por GPS, presa em redes de piscicultura. Isto é uma situação de que nós não tínhamos muita noção. Havia alguns casos de animais presos em redes que chegavam aos centros, mas o número é residual. Se não houver ninguém a ir aos locais e a fotografar, como faz o Manuel Malva e a equipa dele, e a divulgar estes casos para a comunicação social, este caso iria ser completamente abafado. E está a haver até, infelizmente, ainda parco, ainda pouco reconhecimento por parte das autoridades, nomeadamente do ICNF, de que isto é um problema. E isto podia ter uma solução relativamente fácil, ainda que com custos para o setor, mas que, pelo menos do que sabemos, até pode haver alguma abertura para isso, porque a mudança das redes podia ser a solução para uma muito menor quantidade de animais que estão a morrer em redes de piscicultura. Os que têm chegado aos centros, muitas vezes vêm com lesões até relativamente ligeiras, edemas na ponta da asa, já aconteceu com patos reais, com tartaranhões ruivos dos paúis, são situações relativamente fáceis, mas esses são os que são encontrados com pouco tempo de prisão na rede. Os outros ficam lá e morrem. E também é importante que haja uma fiscalização. E aí já não falo só do ICNF, eu não percebo porque é que o CEPNA também não está a ser mais envolvido nestas fiscalizações, porque, além de, em alguns casos, serem redes que nem sequer estão licenciadas, a rede em si, mesmo que seja legal, poderia ser melhorada. Este tipo de redes claramente estão a causar mortes desnecessárias a aves selvagens. Outras mortes que seriam desnecessárias são as que ainda ocorrem por uso ilegal de venenos. Novamente, uma situação em que, se não houver alguém a insistir no tema, alguém, digo, entidade, um conjunto de entidades, e criou-se em Portugal, em 2004, o Programa Antídoto de Portugal, para lutar contra o uso ilegal de venenos, mas nunca foi uma estrutura que tivesse conseguido os meios necessários para que realmente fosse dada a atenção tem que ser dada ao problema do veneno. Nunca houve uma grande evolução da luta contra o veneno em Portugal. Houve coisas que melhoraram. Há equipas caninas da GNR para detecção de animais envenenados. Houve vários projetos LIFE que incluíram ações contra o uso de venenos. Isso tudo está a acontecer, mas ainda assim, comparado, por exemplo, com a evolução que a luta contra o veneno teve do lado de Espanha, não há comparação possível. E Portugal tinha que fazer mais para que casos como este, de grifos envenenados ou milhafos reais, fosse realmente perseguido. Atualmente, por exemplo, os milhares reais que sejam libertados de centros de recuperação ou que sejam capturados em projetos científicos são marcados com emissores GPS no âmbito do projeto que é o Eurokite. E esse projeto veio só reforçar que grande parte dos que são encontrados mortos por envenenamento. E no Alentejo, principalmente, onde há muitos milhares reais invernantes, a mortalidade por envenenamento é alta. Este caso foi de um animal que tinha vindo para o Servas e tinha sido encontrado no Alto Alentejo há alguns anos, em Vila Viçosa, e tinha sido um animal marcado no sul de França, e o veneno que foi detectado na altura era o 605 forte, um veneno já proibido há muitos anos. Outros que ainda continuam a ser detectados, como a estricnina, também são venenos proibidos e continuam a ser detectados. E depois há os venenos que são legais, mas são usados de forma ilegal. Qualquer molusticida, venenos dos caracóis e das lesmas, comprado legalmente numa loja, pode depois ser usado num isco para matar animais. E depois, a juntar isto tudo, como se já não fosse pouco, ainda há as contaminações ambientais com agentes que são legais, por exemplo, o chumbo das munições de caça, que geralmente afetam aves aquáticas, quando esse chumbo se acumula em zonas úmidas, mas, por exemplo, este grifo que está aqui, não o de cima, que é um juvenil, não, juvenil, também é um adulto, mas este adulto que está aqui, com o pescoço, um cascal ainda mais branco, é um adulto de grifo que comeu uma raposa que tinha comido, ou melhor, que tinha sido abatida a tiro, ou seja, ele comeu uma raposa cheia de bagos de chumbo, e intoxicou-se, e houve uma intoxicação aguda por chumbo, coisa que não é muito comum, mas pode acontecer. Na altura, foi determinado o triplo da dose letal de chumbo. Portanto, a morte foi causada pela ingestão de uma raposa que foi abatida com chumbo. Portanto, a alteração das munições de caça já está a acontecer em alguns países. Há alternativas que obrigarão a indústria da caça a reorganizar-se, é certo, é desconfortável, mas para a preservação da biodiversidade é necessário. Por último, referi só a questão das libertações e do que é feito depois dos animais serem recuperados. Passei agora por um elenco de causas e agora irei para as retas mais finais dos processos. Os animais são geralmente treinados, preparados, marcados. Aqui está um exemplo de um tipo de marcação que hoje em dia
em aves necrófagas, até nem é a marcação de eleição, porque felizmente, e principalmente para as mais ameaçadas, como é o caso do abutre preto e do britango, tem havido projetos de várias organizações, da SPEA, da Vulture Conservation Foundation, da Quercus, que têm permitido que haja mais dados de seguimento destes animais. Não só animais capturados por esses projetos, mas também animais que são recolhidos nos centros de recuperação. Por exemplo, este abutre preto foi o último que foi seguido, depois de libertado no Sabugal e recuperado no Servas. Este animal tinha vindo de Coimbra, tinha sido encontrado em Coimbra, e curiosamente, quando chegou ao centro, no dia a seguir a ter comido, fez uma regurgitação com um brinco de uma ovelha, que depois se veio a verificar que era uma ovelha de Cáceres. Uma das últimas refeições que ele tinha feito antes de ir para Coimbra tinha sido em Cáceres, né? Um animal completamente em viagem, em dispersão, que é o que os juvenis de abutre preto fazem pela península. Mesmo depois libertado, isto foi mais ou menos o mapa dos primeiros 6 meses, que apesar de ter um centro de atividade mais constante, ele fazia incursões pela península, chegando a ir até França, passando os Pirineus. Portanto, estes animais movem-se muito. E isso também é interessante numa perspectiva de vigilância, porque estes animais marcados também nos podem dar depois informações sobre problemas. E, bem, cedo ou mais tarde, onde ter algum problema, né? E se ainda tiver a dar sinal, o GPS poderá mostrar um ponto negro de mortalidade, uma linha elétrica, ou um parque eólico, ou um foco de envenenamento. Não é? E em Espanha, claramente, há muito mais experiência, muito mais ações contra o veneno, mas também há muito mais veneno do que em Portugal. E, recentemente houve um caso de envenenamento em Espanha em que morreram mais de 50 abutres só num caso. Isto ainda está a acontecer. Não é? Com espécies que migrem para a África, ainda maior perigo, em maior perigo estão, porque em África então é que o uso de veneno está realmente a ser usado massivamente por várias razões, e aí temos focos de envenenamento que podem afetar 400, 500 abutres só num caso, não é? Como aconteceu também recentemente. É um problema que está aí, Portugal tem que começar a olhar mais para ele, para acompanhar pelo menos a tendência que existe em Espanha, e os dados de animais seguidos de centros de recuperação podem ser mais um contributo para o conhecimento do problema. E é isso também que tem que ser feito cada vez mais, a partir dos centros, é conhecer os animais, conhecer as situações. Há uma área de investigação que tem que ser sempre trabalhada. Não podemos limitar-nos só a receber, tratar e a libertar. A veterinária é importante, mas tem que haver outras. E a ligação às áreas da biologia, da ecologia e tudo o que permita estudar indivíduos, perceber, por exemplo, determinação de idades e sexos, para que depois os estudos feitos com amostras a partir de centros de recuperação também sejam cada vez mais úteis, percebendo melhor o papel que cada indivíduo tem nas suas populações, ao determinarmos a idade e o sexo de todos eles e conhecermos melhor estas variáveis. Temos que conhecer uma grande quantidade de espécies, não é? Temos que ser generalistas neste trabalho, aprender muito também com os animais que morrem. Há uma componente forense que é cada vez mais importante, não só ao nível da investigação criminal, mas também ao nível da investigação científica, nas áreas da biologia, nas áreas da veterinária, e aí entra a parte toxicológica, a parte parasitológica, o acesso a cadáveres dá-nos aqui material que muitas vezes não é fácil de obter, em algumas espécies. Nós também usamos os cadáveres para outros fins, nomeadamente pedagógicos, formativos. Isto é um dos nossos workshops, que antes da pandemia íamos na 28ª edição, e haverá mais seguramente, mas tivemos que parar um bocado este tipo de cursos, porque não são compatíveis com as regras da pandemia. E neste caso temos aqui um exemplo de uma sessão de um workshop prático em que os alunos têm a possibilidade de contactar com várias espécies diferentes, perceber também abordagens, técnicas de captura, técnicas de manipulação, pormenores anatómicos que seria difícil de explicar sem ser com o uso de cadáveres. Mas também a recolha de material associado às espécies com que trabalhamos. Por exemplo, como trabalhamos bastante com rapinas noturnas, temos acesso a alguns sítios onde há locais de nidificação, poisos regulares. Isso dá-nos também alguma informação sobre onde encontrar, por exemplo, cogitações de diferentes espécies, e há algum trabalho, nomeadamente com a Universidade de Aveiro, a esse nível, estudos da dieta, de corujas das torres, mocho galego e outros. Depois também trabalhos na área da veterinária, nomeadamente parasitologia, microbiologia. O Servas, inicialmente, não tinha tanta vertente de campo, mas começamos a tê-la a partir de 2009, quando, através de propostas de estudantes, especialmente da Aveiro, começamos a fazer mais trabalho de campo, mais monitorização, mais contacto com as populações, e esse contacto traduziu-se depois em oportunidades que não estávamos a contar de educação ambiental. E é isso que nos move cada vez mais. O facto de estudar populações de rapinas noturnas, na altura foi o mote, permitiu-nos conhecer locais onde havia problemas de nidificação,
começou-se a utilizar caixas de ninho em 2009. Começamos a criar parcerias, por exemplo, com quintas de produção de vinho, no caso da Quinta da Espinhosa. Mais tarde, estas quintas também começaram a propor-nos fazer algo em benefício destes animais, além de colocarem as caixas de ninho e, com isso, aumentarem as probabilidades de reprodução e de sucesso, tirando daí benefício, né, ao nível do controle de pragas da vinha, dada a existência lá destes animais. Começaram, por exemplo, a propor-nos isto: rótulo com estes animais ilustrados. Além da beleza do rótulo, há aqui uma mensagem, há aqui informação que se pode passar por esta via, e eles próprios tirarem também como um meio de sensibilização do setor da produção de vinho. Nós estamos numa região que é a região do vinho do Dão. A produção de vinho é uma agricultura com impacto negativo, muito uso de químicos, mas pode não ser assim. Há várias outras soluções, cada vez mais há preocupações ambientais, há já algum vinho a ser produzido em regime biológico, proteção integrada, por isso há algumas práticas que, se forem feitas a pensar na biodiversidade, poderão tornar, por exemplo, a produção de vinho muito mais ecológica, muito mais sustentável. E tem que haver depois também um público informado para poder também adquirir vinho produzido dessa forma, provavelmente a um preço mais elevado. Mas é esse tipo de compatibilização que vai tendo que surgir se a sociedade também for ficando cada vez mais preocupada com estas coisas. E é isso que nos interessa, chegar à sociedade em diferentes ritmos e diferentes medidas. Por exemplo, dado o acumular de informação que vamos tendo com este grupo das rapinas noturnas, nós temos tentado criar, a partir do nosso site e em outros projetos paralelos, informação específica sobre alguns grupos. É um caso deste site. Bem, ficar a conhecer o STRI, Rapinas Noturnas de Portugal. Foi através deste projeto que se criou a tal exposição itinerante que início e que fica disponível. Se algum dia vocês quiserem também utilizar esta exposição para algum evento vosso, em algum espaço que estejam a dinamizar, contactem-nos. Isto é possível. São fotografias de grande formato, de vários fotógrafos portugueses, coordenados pelo Artur Vaz Oliveira, que também foi o principal dinamizador do STRI, e ainda é, acaba por ser, e é apenas um exemplo de um projeto que funciona em paralelo. Mais recentemente, temos um que também gostamos muito de divulgar, que é um projeto criado por crianças, para crianças, chama-se Penas, e Penas significa protege os ecossistemas naturais dos animais selvagens, e basicamente, para conhecê-lo, podem ir ao nosso site e, se tiverem crianças, se quiserem envolver crianças nesta brincadeira, levem-nos ao nosso site, descubram, há diferentes propostas. Este é um exemplo, né, de como construir um charco numa pequena quinta ou num jardim. Depois também tentamos, obviamente, colocar as crianças o mais possível em contacto com a natureza, ou com o simples propósito de brincar na natureza, chamamos-lhe isso, apenas brincar, é um trocadilho aqui com o nome, ou então contactar com elementos naturais que nos permitam a nós, cérebros, explicar diferentes aspectos da vida de seres vivos que vivem na floresta. Neste caso em concreto, damos também, às vezes, um propósito de intervenção no ecossistema, e um bocadinho de encontro ao nome do projeto. Estes miúdos aqui, num campo de férias, estiveram esta semana a remover Fallonia japónica, uma espécie invasora que, em alguns pontos, já é um problema crítico, aqui felizmente ainda não, e é nestas fases que tem que ser controlado. E, portanto, colocar crianças que estão de férias, que são muito ativas e que querem fazer coisas, são candidatos ideais, por exemplo, para a remoção de espécies invasoras. E obviamente que isto é um exemplo, mas o que nos interessa e o que nos move neste projeto, e ao apoiá-lo, é colocar as crianças em contacto com a natureza e, com as atividades que propomos, envolver os pais. Quem se inscrever neste clube vai receber semanalmente, agora durante as férias de verão, uma lista de atividades para fazer diariamente, são propostas, não é? Para se fazer individualmente, em casa, ou, se possível, no exterior, com os pais, com os avós, e estamos a tentar dar uma atividade por dia para manter as crianças ocupadas e a pensar na natureza durante as férias. Por último, só referir a importância que damos às libertações, acaba por ser aquilo que fazemos mais e que nos dá mais visibilidade, mas a partir delas podem-se fazer mais coisas. O setor escolar acaba por ser sempre um público mais óbvio, né? Temos que ter sempre animais para libertar, daí a necessidade que temos de ter bons resultados, para além da óbvia vontade que isso seja assim, é necessário porque estamos a receber cada vez mais solicitações para libertações. Se há 15 anos atrás era, às vezes, até com algum receio que se libertavam algumas espécies, hoje em dia, basicamente, temos é que ter animais para libertar e contextualizar a ação, tentar que os sítios de libertações sejam sempre aqueles que nós propomos e não o contrário, né, para que haja realmente segurança máxima, mas envolvendo pessoas. Em qualquer tipo de contexto, casamentos, por exemplo, sem nós termos pensado no assunto, foi algo que surgiu, as pessoas convidam, contactam-nos e temos garantido um público de 300, 400 pessoas, ou tínhamos antes da pandemia. Neste caso, para os noivos que ajudam e que dão um donativo ou servas quase sempre para este tipo de
é uma prenda que eles estão a dar também às pessoas que ali estão, e para nós é uma oportunidade de comunicação. Também o fazemos com empresas de turismo, hotéis e outros que nos vão contactando. Era algo que inicialmente não tínhamos pensado, mas que foi surgindo por conversas, propostas, ideias que vão surgindo. Comunicação social das diferentes formas, mais óbvias, com reportagens que vão saindo, mas, por exemplo, aqui é uma feita com a TSF, pelo Fernando Alves, das vozes mais importantes da rádio em Portugal, em que o Rodrigo Leão tinha vindo da Gouveia fazer um concerto, cruzaram-se os dois de forma quase acidental, e ele fez uma reportagem com ele a libertar uma águia de asa redonda e foi transmitida em direto na TSF. Algum impacto, foi interessante para nós. Depois músicos também que apanhamos a jeito, entre aspas, aqui por perto, vamos convidando, raramente recusam, o Zambujo, aqui a... esqueci do nome, vou pensar agora, aqui os Diabo na Cruz, Ana Malhoa, desculpa. Depois aqui em eventos também, este é o da Romaria Cultural, que é um evento cultural muito interessante em Gouveia, organizado por jovens gouvienses com cada vez maior impacto, e há sempre já um momento tradicional no final da Romaria, que é a devolução à natureza de uma ave a partir aqui da zona alta da cidade. Ou seja, tudo isto são momentos que nós temos que aproveitar, sempre garantindo o bem-estar do animal e que ele não sofra por causa deste tipo de aglomerações que às vezes se encontra num evento destes. Depois outros eventos mais especializados, feiras de natureza, como a Observaria, eventos organizados pelas autoridades, e é um grupo que nós temos de ter sempre perto de nós, né, em termos de formação. Depois saídas de campo, workshops relacionados com a ornitologia, aqui com o professor António Luís, Universidade de Aveiro. Temos alguns espaços nossos também que dedicamos a isto. A Casa da Torre, no seu interior, funciona mais ou menos assim, como estão a ver. É um pequeno laboratório com material biológico que nós usamos para as visitas. Uma exposição assim muito interativa, tem que ser guiada, não é o tipo de exposição que seja fácil de observar e compreender na sua totalidade sem ser guiada, portanto, damos importância a isso. No exterior, uma ferramenta que temos tentado trabalhar e temos tentado aprender ao máximo para conseguir usá-la com eficácia é o birdwatching, desde crianças a idosos, passando por diferentes contextos turísticos, associativos e organizações por coletividades. As saídas de campo de birdwatching têm sido muito bem aceitas e é gratificante para nós pôr uma aldeia inteira a observar aves da sua aldeia que eles nunca viram por um telescópio, né? Isto faz toda a diferença na relação que eles vão ter com as aves no futuro, na compreensão que têm, na paciência que vão passar a ter, por exemplo, com as andorinhas que lhes sujam a varanda, mas depois de observá-las, depois de compreendê-las, vão se calhar pensar nelas de forma diferente. Folclórico, uma coletividade que todos os anos faz uma atividade que é o passeio de observação de aves. Nós já conseguimos ter ali uns 10 binóculos no máximo, e são para aí 100 pessoas, mas o que interessa é ter ali a observação de aves como mote, e principalmente com o uso do telescópio, dá para conseguir mostrar bastantes coisas. O birdwatching também nos tem permitido chegar a alguns municípios e empresas de turismo, e as parcerias na região que temos tido só para esse trabalho têm permitido não só divulgarmos o nosso trabalho, mas depois temos mais essa ferramenta adicional. Estamos numa área interessante, a Serra da Estrela é mais conhecida, mas toda a região da Beira Interior é muito boa para a observação de aves. Na Serra da Estrela estamos a tentar explorar ao máximo a especificidade da montanha. Por exemplo, um workshop que temos já há muitos anos em conjunto com o CISE é sobre aves invernantes da Serra da Estrela, e, portanto, temos tentado para diferentes públicos ir criando diferentes oportunidades e motivos para visitarem a Serra. Sentimos também essa responsabilidade de trazer gente que tem este interesse de conhecer a natureza, também porque o Parque Natural da Serra da Estrela, embora já conhecido por outras razões e até com um turismo muito massificado por causa da neve, é um pouco esquecido pelo resto, né? E o Parque Natural é uma área de grande dimensão. Se pensarmos num contexto de geoparque, recentemente a Serra da Estrela foi classificada como geoparque, são 9 municípios que constituem a Serra da Estrela, e isto é uma oportunidade muito grande, e a gente está também ligada ao Geoparque Estrela, a associação que se criou para gerir o geoparque, e é muito importante dar essa dimensão da biodiversidade também nesse contexto. Por último, fica aqui uma nota, porque também surge muitas vezes essa questão de como é que as pessoas se podem envolver com o nosso trabalho, como é que nos podem ajudar. Há várias formas, já referi há bocadinho, podem vir fazer voluntariado ao centro, podem também ajudar-nos organizando connosco eventos, podem ser workshops, podem ser palestras como esta, que estão-nos a ajudar a divulgar o nosso trabalho. Depois também quem quiser, temos um site, um blog, onde temos uma pequena loja, desde material como o que estão aqui a ver, a outros que estão aqui referidos, podem ser adquiridos, e depois também qualquer pessoa, entidade, empresa, pode apadrinhar animais, pode fazer donativos financeiros ou em géneros, e tudo isso é um contributo para o nosso trabalho. Portanto, muito obrigado pelo vosso interesse, pelo vosso convite. Espero ter ido de encontro ao tema que vocês propuseram. Obviamente que aproveitei para dar aqui uma envolvência
com o trabalho do Servas e divulgar um bocadinho aquilo que vamos fazendo. Qualquer coisa em que possamos ser úteis ou que possamos ajudar, contactem-nos. Temos aqui as páginas e também o contacto e foi com todo o gosto estive com vocês. E qualquer pergunta que surja agora, ou até sugestões, comentários, críticas, propostas, estou aberto a isso. Muito obrigado, Ricardo. Foi uma palestra incrível. E agora, como já se faz tarde, se resumidamente pudesse-nos dizer assim o top que nós devemos fazer quando encontramos um animal, qual seria? Não fazer nada. Colocá-lo numa caixa, onde houvesse já uns buraquinhos para respirar, e entregar ao CEP da GNR, ou ao PSP, ou à área protegida mais próxima. Na impossibilidade de entregarem diretamente no centro, não é? Ou seja, quem puder entregar diretamente no centro de recuperação mais próximo, também pode fazê-lo. Mas o mais fácil é entregar às autoridades. Ok, muito obrigado. Vou passar aqui aos comentários e às perguntas. E o primeiro que nós tivemos foi logo aqui do Simão, que é realmente uma pena aparecerem tantos animais nos centros de recuperação, mas que dão umas fotos brutais e se dão. E é um facto. As fotos são muito boas. Sim, o nosso centro não é dos que recebe mais animais, ou seja, 600 animais por ano, às vezes pode parecer muito, mas o RIA está a receber mais de 3.000 por ano. Se forem a Espanha, há centros a receber 7.000 animais por ano. E podíamos ver sempre isto pelo lado negativo, mas a verdade é que, como eu já disse, essa tendência de aumento está a ser alicerçada num maior conhecimento por parte das pessoas. Muito obrigado. Aqui o João Alberto diz que já recolheu um peto verde juvenil e foi entregue no Parque Biológico de Gaia. Tinha uma luxação numa asa, mas acabou por morrer de stress e não da lesão que tinha, segundo informação da veterinária que o acompanhou. Pela informação transmitida, o peto verde, pica-pau verde, é uma ave que entra facilmente em stress quando está em cativeiro. Isto é um testemunho. Que nos Sim, deram. um adulto de pica-pau verde é quase impossível de recuperar se tiver uma lesão grave. Ou seja, o tempo que seria necessário para a recuperação de uma luxação ou de uma fratura, num peto verde é incompatível com o stress que ele sofre. Há bocadinho eu referi os juvenis de pica-pau malhado grande e os juvenis toleram mais o cativeiro e pode-se fazer crescer até à idade voadora esses juvenis, mas um adulto não é muito fácil de manter em cativeiro. Não comem sozinhos, não toleram as refeições e acabam por morrer. Que o José Alberto também pergunta: os ratos que dão nos centros são adquiridos ou fazem criação para alimentar as espécies, como nas corujas do mato? Temos que criar, porque seria caríssimo comprar, e o que fazemos depois é aquela gestão de quando temos muita necessidade e animais que os comam logo naquele momento, vamos usando os ratos que são produzidos. Quando não temos tanto gasto, congelamos. Mas temos produção nossa e o uso é só de ratos que nós temos. Já, por exemplo, com tenébrios temos que comprar, é possível produzir também, mas surge mesmo a necessidade na época de maior gasto de comprar. Mais uma vez, o José Alberto pergunta, diz mesmo: já me foi transmitido que os cidadãos podem ser incomodados pelas autoridades se transportarem espécies protegidas para entrega num centro de recuperação. Não seria adequado existir uma minuta ou grelha a ser preenchida online para quem vai dirigir-se a essa entidade? Assim estaria a situação legal? Sim, eu diria que no limite é ilegal transportar um, na medida em que também é ilegal nós levamos um para casa. Não é? Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, ao contactarem com uma autoridade e ao perceberem que não vai ser imediata a recolha, e se têm essa possibilidade de ir eles levar ao centro de recuperação, estão a abreviar passos, estão simplesmente a fazer isso para o processo ser mais rápido. É muito raro alguma autoridade implicar com isso. Pode acontecer, não é? Numa fiscalização na estrada, alguém tira um ave no carro e ser questionado sobre em que condições é que isso está a acontecer, não é? Porque não vai haver nenhuma licença. Agora, não sei se colocar esse formulário ou essa minuta iria agilizar o processo ou seria ainda para atrasá-lo um pouco mais. Não sei, nunca tinha surgido essa questão, mas digo-vos que é muito raro haver esse tipo de complicação. Às vezes são as próprias autoridades que até agradecem a pessoa poder fazê-lo, porque têm outras tarefas ou naquele momento não podem, e portanto para o animal pode ser mais eficaz essa pequena ilegalidade técnica, na prática, de transportar o animal para o centro. Aqui mais uma vez o José Alberto diz: consegui recolher e entregar ao Centro de Recuperação de Gerês 5 aves de rapina que particulares tinham no meu concelho, Paredes. Os técnicos desse centro vieram recolher essas espécies. Uma delas, milhafre real, estava em cativeiro com uma corrente de aço e presa por uma pata. Infelizmente essa ave não pôde ser devolvida à vida selvagem por excessiva habituação e contacto com o ser humano. Além do milhafre real, foram recolhidos 2 falcões tagarotes que estavam desnutridos, um boteu e outro milhafre preto. Sim, é o que eu dizia há pouco. O cativeiro ilegal ainda existe. Na nossa zona, por exemplo, é muito mais frequente a litoral, porque também é onde há mais pessoas, e toda essa zona referida nessa mensagem, Paredes e toda a zona envolvente ao Porto, também é ainda um local crítico. Na nossa zona,
sentimos que os pontos mais críticos, por haver mais casos de cativeiro ilegal que se conheçam, são a zona de Montemoro Velho, Mialhada, Anadia, tem sido daí que têm vindo mais casos de cativeiro ilegal. Portanto, estejam atentos. Ou seja, a ação das pessoas também pode ser importante a este nível. Denunciar, ou antes, até, se possível, convencer as pessoas a entregar, porque pode não ser a melhor solução a denúncia. Não é? Se é alguém que nós conhecemos ou que conseguimos abordar, vamos tentar essa via. Nós tivemos já alguns resgates de animais que foram feitos por intermédio, por exemplo, das juntas de freguesia. Não é? Alguém nos comunicou que estava um animal em cativeiro ilegal. E, através da junta, essa pessoa foi informada que não podia ter. E nem sequer houve um envolvimento da autoridade e o animal foi entregue. O que nos interessa não é que as pessoas sejam multadas, não é? Portanto, a denúncia deve ser feita se não houver possibilidade de uma informação à pessoa para uma entrega voluntária. Muito obrigado. A Maria João Marques pergunta: o meu tio quer proteger as culturas dele dos pássaros em geral, que todos os anos bicam quase metade da produção. O que é que ele pode fazer para mantê-los afastados sem feri-los? Também, o importante é, quando se pensa em produzir fruta, ter cerejeiras, ameixas, o que seja, nós temos que ter a noção de que existe vida selvagem. Estranho seria, era se não houvesse vida selvagem na nossa quinta, na nossa horta. A gente tem que sempre ter essa noção, porque às vezes o que eu sinto, e pessoas de mais idade, pronto, constantemente também relatam isso, e não só de mais idade, um pouco de tudo no mundo rural, mas há sempre esse desconforto com os estorninhos, com animais que comem muitas frutas. Nós temos que pensar que, ao estamos a produzir, ainda por cima, se for por prazer, se não é por uma atividade económica em que dependamos daquele recurso e daquela produção, temos que contemplar essas perdas. Temos que estar a assumir que isso acontece, não é? Porque não é fácil conseguir afastar. Há muitas técnicas que se propõem, desde a colocação de sons, há mesmo licenças para a colocação de rebentamentos para afastar algumas aves que causam prejuízos na produção. Agora, para uma produção mais caseira, alguém com uma pequena quinta ou um quintal, diria que temos que saber que isso vai acontecer. Não podemos pensar que as perdas vão ser nulas. E temos que produzir em quantidade para eles e para nós. Às vezes, nota-se que há pessoas que estão preocupadas com as aves e que depois, na prática, nem vão comer aquela fruta toda. Não é? E nós sabemos também que quando há cerejas, há mesmo muitas cerejas e nós não vamos conseguir comer aquelas cerejas todas. E, portanto, haver algumas aves que comam algumas é algo que a gente também tem que ter alguma paciência. Digo isto também porque nós temos, não é? No Servas, nós temos cerejeiras, temos ameixoeiras e a abundância é enorme. Ficam sempre muitas, não é? Há muitas aves a comer e é isso que nós queremos, ali é o processo inverso, não é? Nós temos mais capacidade de responder às pessoas que nos perguntam de uma quinta ou de um quintal da fauna selvagem do que o contrário. E até gostamos de estar um bocado nesse papel, não é? Tentar ajudar as pessoas a pensar em plantar arbustos com bagas, plantar medronheiros, plantar pilriteiros, plantar azereiros, para com isso atrair fauna selvagem. Eu acho que esse é um bocado o futuro, não é? Vocês, se forem ler bibliografia naturalista inglesa ou livros sobre como ajudar a fauna selvagem, vão perceber que é assim que se ajuda, é criar uma agricultura que seja atrativa para a vida selvagem, criar bosques comestíveis, criar uma dinâmica quase independente de nós para que os animais vivam connosco e aí, se calhar, vamos ser mais tolerantes a eventuais perdas que vamos ter, porque vai haver fruta para todos, vai haver comida para todos. Anabela Dias pergunta: as cercas elétricas podem ser causadoras de danos nos animais, nomeadamente em passeriformes que possam pousar nelas ou em pequenos mamíferos que lhes toquem? Não é algo que seja muito divulgado. Se ocorre, desconheço, não é? Não creio que haja grandes problemas. Pelo menos que eu conheça, não há casos de eletrocução em cercas elétricas. Não digo que não seja possível, mas no caso da eletrocução, por exemplo, quando uma ave está pousada num cabo, não se eletrocuta. É só quando ela está pousada num poste e toca num cabo. Ou quando está pousada num cabo e toca no outro. E, portanto, só afeta aves de alguma dimensão. Pode acontecer eventualmente num bando de estorninhos, muito compacto, em que a corrente elétrica comece num e vá percorrendo o grupo todo, também está descrito, mas é raro. Agora, com cercas elétricas, diria que não será um problema. O Simão pergunta: sendo que os répteis e anfíbios devem ser das classes de animais com mais espécies ameaçadas de extinção em Portugal, não devíamos reformular em parte a metodologia dos centros para aumentar o resgate desses indivíduos? Ou existe menos êxito a recuperar répteis e anfíbios que não valerá a pena?
Sim, nós não selecionamos aquilo que vamos receber e tratar, não é? É uma questão de casuística natural. O que eu referi inicialmente é que há uma percepção mais positiva das pessoas em relação, por exemplo, a algumas aves do que em relação a alguns répteis, como é o caso das cobras. Agora, quando uma cobra é entregue, o nosso esforço vai ser o mesmo para recuperar, não é? Já aconteceu entregarem uma cobra furada por uma forquilha, com 3 perfurações de um lado ao outro do corpo, e a cobra aguentou-se, apesar de parésica, pelo menos do terço posterior, logo no início, conseguiu recuperar. Agora, há muito menos experiência e muito menos casos. É mais difícil, também por inexperiência, mas se houvesse uma casuística maior, se houvesse mais casos de entregas, obviamente que os centros também se iriam adaptando a isso, não é? Agora, o que temos que trabalhar é na parte da sensibilidade das pessoas, da sensibilização das populações, para que, caso haja casos em que eles detectem esse tipo de animais também feridos, os entreguem. Porque é isso que pode não estar a acontecer em muitos casos. Não é? Agora, nós não optamos por o tipo de animais a que damos mais atenção. Simão pergunta até que ponto é que os militares GNR e CEPNA têm formação adequada para ajudar no transporte e resgate de animais silvestres? Eles tiveram formação, não é? E durante o curso que têm para essas funções têm formação, vai havendo reciclagens e, obviamente, que têm mais do que o resto da GNR. Depois, vai muito também da sensibilidade de cada agente. Há uns que têm mais jeito que outros, há uns que são mais cuidadosos do que outros e, portanto, há casos em que as coisas não correm tão bem. E às vezes surgem nas redes sociais algumas queixas e alguns relatos. Agora, no geral, o que vos digo é que as equipas do CEPNA são muito competentes, têm material, têm meios, têm equipamentos para captura, desde uma cobra até uma ave maior, têm realmente da formação e, portanto, não deveria haver razão para haver falhas. Aqui dentro do mesmo assunto, temos o José Alberto a falar que alguns agentes podem não ter a formação adequada ou essencialmente falta de sensibilidade nos casos. A formação à partida têm todos a mesma. Eles, tanto no curso como depois nessas formações de reciclagem, que geralmente são coordenadas com o ICNF e também eram com a DGAV, a formação existe. Agora, como digo, poderá para alguns deles haver um tema ou outro que seja menos interessante e eventualmente tenham menos sensibilidade em relação a esta questão, mas no geral, como eu digo, as equipas do CEPNA são muito cuidadosas, não é? E a nível de meios, têm meios como nunca tiveram, desde viaturas, adaptadas mesmo também para o transporte de animais, como ferramentas, não é, de captura. Aqui o João Oliveira pediu rapidamente para explicar a colagem das penas em aves. Basicamente, tendo um conjunto de penas já congelado, temos que selecionar as penas que queremos, por exemplo, numa cauda. Se for para mudar a cauda inteira, se toda a cauda estiver cortada ou partida, temos que começar numa ponta e acabar na outra. Basicamente, temos que perceber bem o posicionamento, o tamanho que o conjunto todo vai ter. Quando é uma cauda inteira, há essa dificuldade às vezes, não ter uma pena de referência, mas quando são algumas falhas mais pontuais, é só ter uma noção da silhueta da cauda ou da silhueta do corpo em termos de plumagem de voo, e depois fazer a colagem, cortando no mesmo ponto a parte da pena que fica no corpo e a que vai ser introduzida. E entre as duas tem que ser colocado aquele eixo de madeira que eu referi, pode ser o pau de bambu, pau de espetada, ou o raquis de menor diâmetro, daquele animal ou de outro que tivéssemos guardado antes, porque isso vai servir de eixo entre os dois topos. E a cola tem que ser aplicada nesse eixo, colando com uma cola não muito, uma quantidade de cola não demasiado abundante, porque depois quando introduzirmos a pena nova vai haver um extravasamento do excedente, não é? Isso tem que ser depois removido, tem que ser retirado, para que haja uma colagem e a posição perfeita dos dois topos da pena, e a rotação da pena tem que ser também igual às penas que já lá estão ou que vão ser colocadas, por isso há um ajuste que é necessário na pena. Isto obviamente que na teoria parece muito básico, mas requer algum treino, e daí aquela necessidade que eu referi há bocadinho de, se já temos experiência, fazer isto mais rápido e usar colas mais rápidas, se temos menos experiência, e se no fim temos que dar aqui uns ajustes de rotação ao conjunto de penas, usar colas mais lentas. Normalmente não é necessário sequer anestesiar os animais, eles ficarem bem contidos, podem ser trabalhados durante cerca de 40 minutos, uma hora, que é o tempo que geralmente é necessário para, por exemplo, uma asa completa ou uma cauda, e se forem procedimentos mais prolongados e houver meios anestésicos, aí pode-se anestesiar, mas não é essencial. Okay? O Alex fez uma boa pergunta, diz que tem um vizinho que mantém um gaio numa gaiola e pergunta o que deve fazer. Se for um vizinho com quem ele converse e se achar que ele tem sensibilidade para uma entrega voluntária, deve fazê-lo.
explicando que não pode ter, que é ilegal e que o animal não está bem e que deve ser entregue num centro. Se achar que isso não vai ser possível, é contactar de imediato o CEPNA da GNR, indicar a coordenada exata do local. Se o animal pode ser visto desde fora da habitação, desde a rua, melhor ainda. Se não for, o CEPNA eventualmente vai ter que ter um mandato para entrar e, portanto, deve dar toda a informação relacionada com as rotinas que o senhor tenha, se por vezes põe o gaio cá fora a apanhar sol, coisas assim do género, para facilitar a ação do CEPNA. Mas isto só no caso de ser feita uma denúncia, para que o animal seja apreendido. Mas, primeiro, tentar essa opção da entrega voluntária. Claro que às vezes há o receio de denunciar porque o vizinho vai saber que foi ele e tudo mais. Quando isso é o caso, pode-se fazer uma denúncia, por exemplo, a nós, se for a nossa zona de atuação, temos feito esse papel muitas vezes, a denúncia é feita a nós e nós é que depois intermediamos com o CEPNA, tentar diluir ao máximo aí a participação do denunciante. Muito obrigado. Por perguntas, ficamos por aqui, já não temos mais. Obrigado, Ricardo. Passo a palavra ao Simão. Obrigado, Francisco. E dar os parabéns também ao Ricardo pela sua excelente intervenção e palestra. Eu fiquei muito maravilhado. E também aqui, fazer aqui um apelo. Portanto, eu faço parte da Lurambi, da Associação Ambiental da Lourinhã, também um dos organizadores destas jornadas. E para quem esteve no webinar de terça-feira, já conseguiram perceber que estamos aqui numa altura de votações. Eu pedia só ao Ricardo, se pudesse deixar de partilhar a tela para eu conseguir partilhar aqui um conteúdo. Bem, nós estamos a participar no orçamento participativo da Lourinhã para conseguir arrecadar cerca de 30 mil euros para conseguir fazer uma residência científica que dê para estudar a biodiversidade, para também ajudar a preservar e a conservar, e que vocês todos, os que estão aqui no webinar, inclusivamente um dia podem vir a usufruir destas instalações. E na realidade a votação é super simples, é só mesmo mandar um SMS para o 4343 com a seguinte mensagem: OPL em maiúsculas, Orçamento Participativo da Lourinhã, espaço 17, espaço os 12 dígitos do cartão de cidadão. É muito simples, é gratuito, não custa nada, são 30 segundos e creio que já com a ajuda das pessoas que votaram na terça-feira já conseguimos hoje sair nos resultados provisórios, já estamos em primeiro lugar, o que é excelente. Era muito bom se realmente conseguíssemos este financiamento e a ajudar também a um projeto que é inovador em Portugal. Não existem muitas residências científicas e, portanto, pronto, era só para dar este apelo. Vou deixar aqui, caso queiram votar, alguma dúvida, podem mandar mensagem por e-mail ou pelas redes sociais. Obrigado, Francisco. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo, em nome da Biologia Facts e certamente da Lurambi. Foi uma palestra em todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado a todos os que confiaram neste projeto que estamos agora a realizar, nestas jornadas da biodiversidade. Espero que continuem a assistir todas as terças e quintas-feiras. Ainda temos muito para vos trazer e para vos elucidar acerca disto que é a natureza, principalmente no nosso país, que é uma coisa que muitas vezes podemos não pensar, mas que somos ricos em habitats e em natureza. Obrigado a todos os presentes, mais uma vez obrigado, Ricardo. Votem. Obrigado pelo convite e parabéns. Obrigado, Ricardo. Até à próxima. Ora, Francisco, e aproveito também para relembrar, isto é engraçado porque o Ricardo falou aqui que no projeto Penas eu desconhecia, tem um guia de como fazer charcos, e eu, se não me engano, para a semana, o tema da semana vai ser charcos. Terça-feira vamos falar sobre a biodiversidade dos charcos ibéricos e quinta-feira vamos aprender a fazer um charco em casa, se calhar de uma forma um pouco mais detalhada, mas também é uma excelente ideia. Parabéns pelo projeto Penas. E vemos para a semana. Transmitirei às crianças que o criaram. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, então. Para quem quiser votar, vou deixar aqui o ecrã. Agradecemos o vosso voto. Um SMS super rápido e a natureza agradece de certeza. E já sabem, podem nos seguir no Instagram, a nós todos, a Biologia Facts, a Lurambi e principalmente à Servas, hoje nossa convidada, e que nos transmitiu toda esta informação riquíssima. Nos nossos Instagrams, nós também vamos lá ter marcado o Instagram da Servas e fazemos questão de divulgar todo este projeto e esta ação. Obrigado a todos.